No Praia Parque, anexo ao Verdes Vales Lazer Hotel. Agora vai Humberto Gessinger. Um mega show com os grandes sucessos da sua carreira. Você me faz Abertura, Banda Alquimia e Carlinhos 7 Estações. Compre já o seu ingresso na Vale FM, Farmácia Fernandes da São Benedito, Ótica São Valentim e Farmácia Santa Cecília, no Crato. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Compre mais atacarejo. Breve nova loja no Salesiano. Shop Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Humberto Gessinger. Promoção exclusiva. Vale FM. Ei, mulher! Diz, doida! Tu sabia que a Mrs. Paper tá vendendo produtos de papelaria pra todo o Cariri? O Cariri todinho? É sim, todos os produtos de papelaria são enviados até a sua casa. E olha, chega rapidinho. Mulher, e como eu faço pra pedir? Pode ser pelo WhatsApp 988812823. O Insta. O Insta eu sei, @_MRS Paper. Ou pelo site. Eu sei, eu acesso direto, www.mrspaper.com.br. Eita, vai doida, faz logo teu pedido. Toda vez que assume o volante, você faz isso do seu jeito. Então aumente sua renda enquanto dirija com o InDriver. Do seu jeito. Escolha os passageiros e pedidos de viagem mais convenientes para você. Baixe o aplicativo InDriver e aumente sua renda do seu jeito. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. A partir de agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Boa tarde, galera. Grande abraço pra você ligado no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Estamos a falar direto da Arena Romeirão. Segura que estabilizou, Aloysio. Fica por aí, Aloysio, que estabilizou. Presta atenção. Estabilizou. Segura. Quando eu descer eu levo. Não precisa. Fica por aí. Estabilizou, meu caro Aloysio. Estamos falando direto da Arena Romeirão. Palco no jogo do Verdão do Cariri, quinta partida do Icasa no Campeonato Brasileiro da Série D, que você vai acompanhar aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Jogo programado para as 5 da tarde. A bola rola para Icasa em Souza pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Verdão do Cariri, que por enquanto perdeu uma posição na tabela de classificação após o início da rodada. Entra em campo hoje, quer chegar à liderança. Se o Retrô não vencer o Icasa, vencer o Souza, o Icasa será líder do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol.
expectativa de um grande público, de mais uma vez uma excelente participação do torcedor do Verdão aqui na Arena Romeirão para o jogo do Icasa pelo Campeonato Brasileiro da Série D, e você acompanha tudo aqui no nosso Futebol Show do Timaço da Vale FM. A narração hoje será do campeoníssimo de audiência e ainda terá os comentários do nosso comentarista. Nós estamos aqui na abertura, estaremos no intervalo show do futebol do Timaço da Vale FM. A Luísio Vilar tá lá no gramado da Arena Romeirão para trazer todas as informações direto do campo do jogo. Teremos ainda o grande João Filho, JF no plantão esportivo. Daqui a pouquinho teremos a participação de Kilmer de Campos também participando do nosso futebol show do Timaço da Vale FM. Bola vai rolar 5 da tarde, as emoções do Brasileirão da Série D 2022. Você acompanhando aqui na maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. E eu quero dizer para você que agora está se ligado conosco, que tal você concorrer a uma camisa oficial do Verdão do Cariri? Vou dar uma dica para você agora. Vai lá no YouTube, passa a seguir a Rádio Vale FM Oficial e faz um comentário, qualquer comentário sobre o jogo de hoje, e você vai concorrer ao sorteio dessa camisa. É muito fácil participar. É só você ir lá no canal da Vale FM, Rádio Vale FM 99 Oficial, que você já consegue acompanhar agora o nosso áudio no nosso canal do YouTube. Aí você faz um breve comentário lá, e a partir desse comentário você passa a concorrer a uma camisa oficial do Verdão do Cariri. Então aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal e participa do sorteio de uma camisa oficial do Verdão do Cariri nesta tarde de transmissão de jogo do Verdão do Cariri no Campeonato Brasileiro da Série D. O Icasa vai estar em campo aqui, mas nós temos caririense em campo pelo Campeonato Cearense da Segunda Divisão. No estádio Naldão tem bola rolando, tem um Barbalha em campo pela segunda divisão do Campeonato Cearense Futebol. Quero saber do meu amigo João Filho, ele vai trazer o seu boa tarde. Qual é a situação lá no estádio Naldão com o Barbalha em campo pela segunda divisão do Campeonato Cearense de Futebol? João Filho, boa tarde. Fala, Delton, um abraço, boa tarde pra você, boa tarde a você que nos escuta pelo Futebol Show da Vale FM. É isso, 16 horas, começou agora, tá com 9 minutos de bola rolando. Barbalha e Grêmio Pague Menos, a segunda apresentação da Raposa pelo Campeonato Estadual da segunda divisão. Por enquanto o placar é 0-0. E Delton, já temos aqui os primeiros presentes em caso de gol do Verdão do Cariri. Anote aí, viu, Delton? Gilvande Cazuza. Gilvande Cazuza. Tá mandando quanto? R$100 pro jogador do Verdão que fizer o gol da vitória. Nosso amigo Gilvande Cazuza. Tem mais. Josafá Figueiredo, ex-diretor, ex-presidente do Guarani de Juazeiro, oferece R$50 para o jogador do Verdão que fizer o gol da vitória. 150, portanto, 100 do nosso amigo Gilvande Cazuza e 100 do nosso querido amigo Josafá, 50 do nosso querido amigo Josafá Figueiredo, 150 já para começar nossa grande jornada esportiva, Delton. E se alguém quiser oferecer, como é que ele faz? Manda pra você aí? Manda pra WhatsApp, gente, manda mensagem pra gente aqui no 988-199999. A gente anota direitinho, vai passando no decorrer da transmissão. Ao final do jogo, a gente faz a contabilidade, Delton. E se o cara quiser participar e mandar a sua mensagem de áudio no Futebol Show do Timaço, como é que faz? O número é o mesmo, 988-199999. Valeu, João Filho. Quer ganhar uma camisa oficial do Icasa? Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações e vá nos comentários e dê o seu palpite pro jogo de hoje lá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Acompanhe e concorra a uma camisa oficial do Verdão do Cariri aqui no nosso Futebol Show do Timaço da Vale FM. Vamos dar um pulinho agora no gramado.
Rapaz, ele se largou mesmo, viu? Aloysio. Se jogou na grama. Tá lá pra esse menino bolando na grama da Arena Romeirão. Ora ele tá na grama natural, ora ele tá na artificial. Tá parecendo aquele menino na hora do intervalo, no colégio. Se levante não, fique sentado. Boa tarde, Aloysio. Cadê o Aloysio? Cadê o Aloysio? O sinal dele tá aberto aqui. Ih, rapaz. O sinal do Aloysio tá aberto aqui. Dá uma verificada, Luiz. Pode ser que esteja no vermelhinho, igual estava na época do meu amigo Anderson Luiz. Se ficar no vermelho, não fala. Cadê o Anderson? Cadê o Aloysio? O Aloysio não chegou. Não chegou o Aloysio. O sinal dele está chegando daqui a pouquinho, então a gente vai tentar estabelecer o contato com o Aloysio Vilar lá no campo de jogo, aqui na Arena Romeirão. Partida 5 da tarde, vai rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série D, meu amigo. Futebol show do timaço da Vale FM. Em nome do Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios para você. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas. Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, Grama Esmeralda e São Carlos, adubos químicos e orgânicos. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Pintou gol no futebol do Brasil. É gol do Grupo do Verdão, é gol do América de Natal. Faz o segundo pra cima do Globo, duelo de Norte Rio Grandenses. O América de Natal vence por enquanto pelo placar de 2-0. Tá certo, tá aí vencendo o time do América de Natal, vencendo o jogo diante do Globo. Produtos de limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento para satisfazer as suas necessidades, detergentes, lava-roupas, desinfetantes e produtos de limpeza para seu pet. Além da Del Colônia, produtos de limpeza Multilar do seu lar. Atacom Materiais de Construção, comparar na Atacom é tudo de bom. Fica na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Em nome também de Panebom Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produzidos de forma semi-artesanal, Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988657741. Em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque ou no cartão. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinal de qualidade é na Ramagem Couros. Em nome também de Hotel Amorama, a Casa do Cearense, a Casa do Caririense, na capital cearense. Também em nome de Madeireira Beira Rio, aproveita as ofertas que a Madeireira Beira Rio tem para você. Em Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro, número 185. Na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. Governo do Estado do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Fox tem tudo em celulares e acessórios, assistência técnica autorizada Samsung. Fox na cidade, foi massa agora, viu? Na cidade de Crato também, Juazeiro do Norte. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Em nome também de Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios para você no Cariri da Sorte. Ainda de Centro Universitário Leão Sampaio do Leão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com um serviço de funilaria e pintura. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com o Daniel Vitor, 996151864. Transformando sonhos em realidade. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Fica na Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. Dourados Semijoias, meu amigo. Se você está precisando comprar semijoias
Para ganhar dinheiro, você precisa dar um pulinho na Dourados. Sabe por quê? Porque na Dourados, meu amigo, 30% da sua compra do seu pedido fica em consignação e você tem 90 dias para comercializar. Caso contrário, você pode devolver esta parte da mercadoria. Comercial Zeme, o shopping da indústria autorizado em Estil. Preços e condições especiais, produtos de jardinagem, eu disse Comercial Zeme. Cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução, geração de energia solar. Ligue e fale com o Luciano 981-237956. Arena Dom Vicente Society Futevôlei, bar e petiscaria. É só você entrar em contato através do 98194-2484. E Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, presidência do vereador William dos Santos Basílio. Agora vamos trazer o boa tarde do Aloysio Vilar. As primeiras do Verdão. Alô, Aloysio, boa tarde. Alô, Delton Sá, uma ótima tarde para você, uma boa tarde aos ouvintes que acompanham o Futebol Show do Timaço da Vale FM. A equipe do Icasa vem para essa partida com 2 desfalques já certos. Um deles é o zagueiro Neguete, que teve uma torção no joelho esquerdo ainda na última partida contra o São Paulo Cristal. E o segundo desfalque é do volante, o Elton, que acabou tomando o 3º cartão amarelo e cumpriu hoje suspensão automática. Uma outra dúvida nessa equipe do Icasa, Delton, era na lateral esquerda, já que o Bu não treinou na quinta e na sexta-feira com bola. Porém, já estamos aqui com a relação em mãos e o Bu está sim confirmado para essa partida de hoje. Portanto, o técnico Sidney Moraes vai mesmo com 2 alterações para essa partida de hoje. Então tá certo, e o Aloysio confirmando, Verdão terá 2 alterações da sua formação pro jogo nesta tarde. Jogo que você vai acompanhar no Futebol Show do Timaço da Vale FM, na maior audiência do área esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Vamos de novo dar um pulinho no nosso plantão esportivo, de novo para bater um papo com João Filho. João Filho, futebol pelo Brasil. Os principais destaques deste domingão, hein, João Filho? A bola já tá rolando pela Série A do Brasileirão, a sequência da rodada. O São Paulo tá em campo contra o Cuiabá. O placar por enquanto é 0-0, 17h30. O Coritiba enfrenta o América Mineiro. 18 horas teremos 2 partidas. O Avaí diante do Juventude. O Botafogo recebe lá no Rio de Janeiro Fortaleza. E às 19 horas, no encerramento da rodada, o Goiás enfrenta o Santos. Pela Série B, já temos jogos em andamento, 2 partidas que vão fechar a rodada. O Náutico contra o Cruzeiro, Vasco e Bahia. Por enquanto, ninguém mexeu no placar, Delton. 0-0. Tá certo, meu caro João Filho. Trazendo então informações aí em relação futebol pelo Brasil neste domingão, 5 da tarde, a bola vai rolar aqui na Arena Romeirão. E você, torcedor, já pode mandar o seu alô, o seu abraço, 981999999. Assim mesmo, João Filho? Eu acertei. Você tá areado hoje, né? 8819 agora 9999. Muito bem. E eu não disse isso, não? Na primeira vez, não. E foi? Foi. E foi que eu disse na primeira vez? 981999999. Então é 98819 9999. É. Aí o torcedor pode mandar um áudio nesse número para participar do Futebol Show. Pode sim, senhor. Já temos aqui. E se quiser ganhar uma camisa do Icasa, o que é que ele faz? Rapaz, é só participar do nosso canal no YouTube, dá lá o seu palpite, comenta. Primeiro vai lá se inscrever, né? Se inscreve no canal, logicamente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho, receber as notificações e, consequentemente... Aí bota o palpite do jogo. Bota o palpite, faz algum comentário, fica à vontade lá no nosso canal oficial e já tá concorrendo, como você bem disse, a uma camisa oficial do Verdão do Cariri. É só você ir lá no canal do YouTube da Vale FM 99,9 oficial e aí você vai poder se inscrever, ativar o sininho, colocar o seu palpite e vai estar concorrendo à camisa oficial do Verdão do Cariri. Tá certo? Você que se liga no nosso Futebol Show do Timaço da Vale FM. Eu quero ouvir agora de Monte Tenório. O Verdão volta a campo no Campeonato Brasileiro da Série D. Monte fará a 3ª partida dentro de casa. Venceu as outras 2. Tem que vencer hoje de novo. Hora de ouvir a opinião do Futebol Show do Timaço. Boa tarde, Delton.
amigos do Timaço da Vale FM, eu imagino, sabe, Delton, que o torcedor deve estar apostando numa sofrência hoje à tarde, porque de veras chega de tanto sofrimento, né? É bem verdade que o Icasa está aí numa terceira colocação hoje, até em decorrência do resultado de ontem, e pelo saldo de gols, e o João Filho pode até me confirmar isso aí, ele caiu para uma terceira colocação. De fato, 3 vitórias. Contra o Globo, na estreia, depois contra o Crato e na última partida conseguindo mais uma vitória aqui no estádio Romeirão diante do São Paulo Cristal. Mas o fato, Delton, é que foram vitórias conseguidas com extrema dificuldade. Que o saldo de gols do São Paulo Cristal é melhor nesse momento, viu, Devantier? O saldo de gols, não é isso? O saldo de gols do São Paulo Cristal é 7 gols positivos contra 3 gols positivos do Icasa. E nisso ele é o vice-líder. Coloca o credencia a ficar por enquanto na segunda posição. Pois é, bem que o Crato poderia ter dado uma contribuição melhor para a sua própria campanha, a campanha do Crato, como para o time do Icasa também, porque o Icasa bem que poderia hoje estar aí na vice-liderança, não é assim? Pois bem, como eu dizia, Delton, vitórias conseguidas com muito suor, com muito sacrifício e com uma semelhança entre elas. Primeiro a dificuldade, depois o placar magro de apenas 1-0. E depois, nessas 3 vitórias conseguidas pelo time do Icasa, em todas elas o Icasa esteve com um jogador a mais dentro de campo e até por todo um segundo tempo, por exemplo. É claro, o que vale é a vitória, 3 pontos conseguidos, 9 hoje o coloca numa boa condição e com uma fortíssima possibilidade de conseguir a sua classificação, mas certamente o torcedor vem hoje aqui à Arena Romeirão na imaginação de que a coisa possa fluir melhor, que o Icasa possa realmente ter um comportamento mais efetivo dentro de campo e possa oferecer a essa imensa torcida alviverde uma vitória, e uma vitória com um nível de sacrifício bem menor em relação às anteriores. Delton. Valeu, teu bom dia, Tenório, trazendo a sua opinião no futebol show do Timaço da Vale FM. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Edgley, o homem lá da Carajás, está acompanhando a gente, tá na casa do paizão dele, lá no Crato. Alô, seu Manuel tá acompanhando aqui o futebol show do Timaço da Vale FM, tá lá no Cratinho, ligado aqui, acompanhando, torcendo pro Verdão do Cariri nesse jogo contra o time do Souza, duelo de alviverdes hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Você também pode receber o seu abraço do Timaço, ou você mesmo pode mandar o seu abraço. É só mandar a sua mensagem de áudio 988-199999. Tem torcedor, João Filho? Coloca o torcedor para mandar o seu alô. Boa tarde, Delton. João Segno P2. Delton, se possível, você pode me explicar se uma criança de 13 anos paga 20 ou paga 40? Estou lhe ouvindo aqui, ao vivo, na Vale FM. Você, João Filho. Boa tarde, João. Boa tarde, Delton. Valeu! Agora você vai ter que me ajudar, viu, Aloísio? Criança de 13 anos, é ingresso normal, né? 40 conto, é, Aloísio? Isso, a partir dos 13 anos já é um ingresso inteira, viu, Delton? Tá certo, então é inteiro o ingresso dele. Então tá certo. Tá ouvindo, João? Até 12, meia. Oi. Até 12 não paga, até os 12 anos, viu? Tá certo, então. Beleza, então. Tá certo, meu caro Aloísio Vilar, trazendo então a informação pro torcedor que tá ligado no futebol show do Timaço. Ô, João Filho! Eu tô aqui. E o jogo lá de Barbalha, João Filho? Bom, a bola tá rolando, né? 26 minutos do primeiro tempo do estádio Naldão, por enquanto 0 Barbalha, 0 para o time do Grêmio Pague Menos, Delton. Tá certo. Sabe quem vai participar conosco agora no futebol show do Timaço da Vale FM? Quem é, Fé? É o nosso amigo Kilmer de Campos. Tá aí, João Filho, botar o Quilmaço.
no futebol show do Timaço da Vale FM, participando conosco, trazendo informações nessa jornada esportiva. Alô, Kilmer, boa tarde, Kilmer. Amigos do Timaço da Vale FM, aquele abraço, chegando com as novidades do futebol da capital e da região metropolitana também. Eu vou começar pelo Ferroviário, tá? Eu estou na estrada, o Ferroviário no Recife, Aeroporto Internacional dos Guararapes, daqui a pouco pegando um voo que sai às 17 horas para o Aeroporto Santa Maria, capital sergipana, onde o Ferroviário joga na terça, depois de amanhã, 8 horas da noite, contra o Confiança. Amanhã está marcado um coletivo de apronto reconhecimento de gramado lá no Batistão. Caso seja vetado o Batistão, o Ferroviário faz um treino no CT do Sergipe, lá no estádio João Hora. O time do Ceará ontem empatou com o Flamengo em 2-2 e o grande lance do jogo foi o golaço do Nino Paraíba, o gol de empate no segundo tempo. A renda de R$2.600.000. O público de 55 mil torcedores. Foi o maior público do Brasileirão Série A, mas não foi o maior público do Castelão na temporada, porque a decisão da Copa do Nordeste contra o Náutico, tivemos 60 mil espectadores no jogo Fortaleza e Náutico, repito, decisão da Copa do Nordeste. 2 para o Flamengo, 2 para o Ceará agora junta a bagagem, fica aqui na capital, porque quarta-feira, ou melhor, na terça, o Ceará joga contra o General Caballero pela Sul-Americana. O time do Fortaleza encontra-se no Rio de Janeiro. Hoje às 18 horas enfrenta o Botafogo, o preto e branco mais simpático do planeta, o Botafogo de muita gente boa que eu conheço. O jogo acontece às 18 horas e de lá o Fortaleza segue em voo fretado para Lima, no Peru, porque na quarta às 11 da noite o Leão de Aço joga pela Libertadores contra o clube peruano. Dando uma passada e uma peneirada nos clubes da região metropolitana e de Fortaleza, o Atlético Cearense fez bonito ontem. O Atlético do professor Roberto Carlos foi a Teresina e venceu o Altos 1-0 do técnico Francisco Diá. Foi lá no estádio Lindolfo Monteiro. Quem fez bonito também foi o Pacajus, do técnico Oliveira Canindé. Jogou em São Mateus do Maranhão e venceu o Juventude Samas pelo placar de 1-0. São Mateus do Maranhão, que fica ali entre Bacabal, Alto Alegre e Peritoró, indo para São Luís, capital do estado do Maranhão. E o Floresta fez feio, jogando ontem à noite na região metropolitana de Fortaleza, em Pacajus, no estádio João Ronaldo Ronaldão, acabou perdendo para o Manaus pelo placar de 1-0. Aí o nosso balanço de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e dos times da região metropolitana. Repito, boa jornada a todos, boa sorte em casa. Foi Kilmer de Campos na grande jornada esportiva do Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações aqui no futebol show do Timaço da Vale FM. Vou tirando meu time de campo, eu volto no intervalo show do futebol do Timaço da Vale FM, porque vem aí para assumir o comando da maior audiência do futebol do interior do estado do Ceará, chegando o campeoníssimo de audiência. Um grande abraço pra você, pra todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. A gente dá sequência a mais um show de transmissão esportiva aqui na Vale FM 99,9. Você que nos acompanha também pelos canais de internet radios.net, também nosso canal no YouTube Rádio Vale FM 99 Oficial. Muito obrigado pela companhia. As duas equipes batem bola naquele tradicional
tradicional trabalho de aquecimento, time do Icasa, aqui posicionado à direita das cabines de rádio, o time do Souza, obviamente à nossa esquerda, e o torcedor vai chegando, já temos um público regular neste momento aqui na Arena Romeirão, mas tem muita gente vindo pra cá. Dê uma olhadinha aqui fora da cabine, no cenário que a gente tem do estacionamento, muita gente chegando, muitos torcedores com a sua camisa verde e branca do Icasa vindo aqui para a Arena Romeirão. E a gente agradece demais a sua companhia, você que acompanha o nosso futebol show do Timaço da Vale FM. Obrigado pela audiência, a todos boa tarde, eu sou Marco Valério. Os comentários da transmissão do Timaço da Vale FM são de Demonte Tenório. Reportagens de Aloísio Vilar, o Delton Sá, que abriu a nossa transmissão, volta daqui a pouquinho também no comando do Intervalo Show, no plantão esportivo, deixando o torcedor ligado na Vale, sempre muito bem informado, tem o nosso querido João Filho. Esta é a maior, melhor e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Nós somos o Timaço da Vale FM. 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Em nome dos grandes anunciantes do nosso futebol. Para Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Ipioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também Óticas Veja Bem, na Rua do Cruzeiro, número 185, e na compra do seu óculos e grau na Ótica Veja Bem, a consulta é por nossa conta. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular que você encontra na Churrascaria Mão de Vaca. Produtos Panebom Pão Nosso. Alô, meu amigo Ivan, grande abraço, grande empresário da Panebom Pão Nosso, que produz que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso é também da Panebom a sensacional massa para pastel Tasquinha. Mas vamos ao nosso plantão esportivo, até para que você possa, João Filho, atualizar o torcedor ouvinte da Vale FM com relação ao grupo A3. Ontem tivemos a derrota do time do Crato, já tem jogo em andamento, tem o Retrô que joga logo mais, tem o Verdão que daqui a pouco enfrenta o Souza. Fala pra gente da situação de classificação e os resultados do fim de semana do grupo A3, o grupo de Icasa e Crato na Série D. Boa tarde, João Filho. Fala, Marco, um abraço, boa tarde pra você, boa tarde a quem tá com o Timaço nesse momento. Quinta rodada começou ontem, como você bem disse, com a vitória do São Paulo Cristal, que derrotou o Crato pelo placar de 2-0 em andamento lá em Natal, em Ceará Mirim. O Globo vai sendo derrotado pelo América de Natal 2-0. Daqui a pouco, 17 horas, tem Icasa e Souza aí na Arena Romeirão, e às 18h30 na Arena Pernambuco, o jogo do Retrô diante da equipe do Afogados, um duelo pernambucano. Classificação atualizada, o time do Retrô segue na liderança com 10 pontos, a segunda posição agora é do São Paulo Cristal com 9, pois tem um saldo de gols melhor que o time do Verdão, são 7 gols positivos contra 3 gols do Verdão e um jogo a mais, que o Icasa entra em campo daqui a pouco. O Icasa é o terceiro colocado com 9, o América de Natal está assumindo a quarta posição com 8, o Afogados é o quinto colocado com 7 pontos, o Souza é o sexto colocado com 6 pontos, o time do Globo tem apenas 1 ponto, é o sétimo colocado, e o Crato é o último time na tabela de classificação com apenas 1 ponto. Até agora não conseguiu vencer ninguém, não marcou nenhum gol, uma campanha terrível do time do Crato, viu, Marco? João Filho, concordo com você, inclusive mais uma campanha terrível do Crato, né? O Crato de uns tempos pra cá
tem se transformado praticamente aí num saco de pancadas dentro das competições que participam, o que nos entristece bastante aqui na nossa região do Cariri. É claro que o torcedor cratense gostaria de ver um time bem mais competitivo. É bem verdade que neste campeonato da Série D não há aquelas goleadas esdrúxulas e esquisitas que aconteceram aí do time do Crato em outras competições, mas o time sequer marcou um gol até agora. Em todos esses jogos são 5 partidas e o Crato não fez um gol sequer na competição. Que tristeza pro torcedor do Crato, né, Montier Tenório? E tem um detalhe, viu? Um dos grandes nomes do Crato tem sido o goleiro Preto. Quer dizer, uma situação que poderia ainda estar melhor. Formou um bom sistema defensivo, tem um bom goleiro, mas aí, Marco Valério, daí em diante a coisa não funciona. Um ataque sofrível, meio campo bastante fraco, e olha que acabou, como você bem disse, vendendo aí derrotas de uma maneira até cara, como foi na própria estreia, causando uma boa impressão, quando ele segurou um resultado contra o Retrô lá no até 30 e poucos minutos de partida e tomou 2 gols do Retrô no finalzinho, antes de o Retrô participar das finais do Campeonato Pernambucano. Já na anterior, antes mesmo dessa do São Paulo, o Crato acabou perdendo o jogo também no finalzinho. Então é uma situação muito preocupante. E eu disse aqui agora há pouco que ele bem que poderia ter até ajudado o Icasa e ajudado a si próprio em termos de classificação, porque se ele consegue uma vitória ontem, ele já daria uma respirada de uma maneira mais aliviada, né, Marco? Com certeza, né, Monteiro Tenório, que daqui a pouquinho volta pra falar do time do Icasa, o time do Verdão do Cariri, já a escalação do time do Icasa, também do time do Souza. Gol no futebol do Brasil. Informação chegando aqui no Timaço da Vale FM, em nome dos produtos de limpeza Multilar, também para Espaço Verde, você de bem com a natureza. Fala, JF. Tem gol da Série B e é gol do Vasco da Gama. O Vasco faz 1-0 no Bahia no primeiro tempo. Um abraço aqui o pessoal que está interagindo com a gente, Marco, pelo canal do YouTube, o canal da Vale FM, o Alcides Coutinho. Boa tarde, Marco Valério, Alcides Vigilante. O Icasa hoje vence pelo placar de 3-1. Paulo Gledson tá apostando num 2-0 para o Verdão do Cariri. O Richard Gomes, 2-0 para o Icasa, o maior do interior. Cícero Pereira Lima, tô ligado aqui no Timaço, 3-1 para o Verdão. Roberto Santos, 2-0 para o Icasa. E chegou mensagem agora também do Sportbet 95, R$100 para o jogador do Verdão que fizer o gol da vitória, Marco. Tá legal, vai contabilizando aí, meu querido JF. Um abraço para você no canal no YouTube da Vale FM. Quer ganhar uma camisa do Icasa? Inscreva-se no nosso canal no YouTube, aperte o sininho para receber as notificações e vá nos comentários, dê o seu palpite. Você concorre a uma camisa do Icasa. A gente vai trazer o resultado logo mais dentro da transmissão do nosso Timaço da Vale FM. Em nome de Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Também para Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens. Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4h, 39 no Timaço da Vale. Hora de conferirmos as escalações, tanto do Icasa, como também do time do Souza, o dinossauro paraibano. Vamos começar pela equipe da casa. O Verdão do Cariri, do técnico Sidney Moraes, na voz de Aloísio Vilar. Boa tarde, Aloísio. Ótima
ótima tarde para você, Marco Valério, pro ouvinte que acompanha o futebol show do Timaço da Vale FM. A equipe do Icasa vem com 22 César Tanaka, 3 Léo, 4 Gabriel e 5 Matheus, 2 para Rony e 6 para Bu. No meio, 7 para Guídio, 8 Dudu e 10 para Leleu. E no ataque, 11 para Jairinho e 9 para Leandro Cearense. É a equipe do técnico Cid de Moraes. Repetindo o Verdão do Cariri, 22 Tanaka, 3 Léo, 4 Gabriel, 5 Matheus, 2 Rony, 6 Bu, 7 Guídio, 8 Dudu, 10 Leleu, 11 Jairinho e 9 Leandro Cearense. É o Verdão do Cariri, escalado para o jogo de hoje. 99,9 Marco Valério. Verdão do Cariri definido para retornar daqui a pouco às vestiárias e depois retornar de forma oficial pro gramado. O time faz o aquecimento neste exato momento aqui na Arena Romeirão. Você confere tudo no Timaço da Vale FM, em nome do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado na rodoviária. Reservas 85-3304-8900. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Conosco também Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Alô, meu amigo, grande amigo Hélio da Ramagem, obrigado pela companhia. Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Trabalhamos também com apoio do governo do estado do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja da Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Já escalamos o Verdão. Gol. Agora o Aloysio volta. Daqui a pouco, antes tem o gol do João Filho. Gol da Série A. O Cuiabá faz 1-0 no São Paulo. É, tem gente secando o tricolor paulista. 1-0 pro time do Cuiabá. Lá o time é verde, verde e amarelo. Vamos conferir então o time do Souza. O Souza, que também é alviverde, em Aloysio Vilar. É isso, meu querido Marco Valério. A equipe do Souza já escalada com 1 Ricardo, 7 André Vitor, 5 Doda, 3 Adriano, 2 Iranilson, 9 para Otacílio Marcos, 4 para Marcelo Duarte, 8 para Daniel Costa, que é o capitão da equipe, meia dúzia Vinícius Paiva, 10 para Esquerdinha e 11 para Joboy. É a equipe do técnico Tardelli Abrantes. Repetindo o Souza para o jogo de hoje: 1 Ricardo, 7 André Vitor, 5 Doda, 3 Adriano, 2 Iranilson, 9 Otacílio Marcos, 4 Marcelo Duarte, 8 Daniel Costa, meia dúzia para Vinícius Paiva, 10 para Esquerdinha e 11 para Joboy. É o dinossauro paraibano, que até agora venceu 2 partidas e tem 6 pontos na Série D, Marco Valério. Campeões, no peito e na raça, com a bola no pé. 99,9 No momento em que a torcida Fúria Icasiana chega aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão, e a Fúria Icasiana chegando para fazer uma festa muito bonita com as demais torcidas organizadas do Icasa, que realmente fazem um barulho ensurdecedor em determinados momentos da partida aqui na Arena Romeirão. Um abraço pro amigo Pelado em Crato, acompanhando a gente lá na Vila São Bento. Alô, Crato, um grande abraço. Meu amigo Wagner Farias, né? Sempre falando aqui, às vezes, do tumulto que acontece para entrar nos jogos do time do Icasa. É verdade, Wagner, você tem toda a razão. Um abraço pro meu amigo Ivanda, Panebom Pão Nosso. Alô, Alain, meu querido Alain, de Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. E eu lembro sempre, na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, na hora de comprar terreno também, fale com quem entende. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Ligue para ele, 96 15 18 64. Daniel Victor, o seu corretor com credibilidade, 996 15 18 64. Alfa Vidras Vidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Deraldo Castelo, número 320, com WhatsApp
WhatsApp 99812-5851. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você revender e ganhar dinheiro. Aproveite, revenda joias da Dourado Joias, na Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Aloísio Vilar, vamos conferir agora os homens da arbitragem, a equipe de árbitros para o jogo entre Casa e Souza. Fique de olho no apito. A arbitragem do jogo é de Samuel dos Santos. É isso mesmo, Santos duas vezes, homem abençoado, e vem lá do Amapá. Assistências de Jailson Albano da Silva, do Ceará, e Zaqueu Eleutério Linhares, também do Ceará. Repetindo o trio de arbitragem, quem apita é Samuel dos Santos, o assistente 1, Jailson Albano da Silva, e o assistente 2, Zaqueu Eleutério Linhares. Tá certo, o homem é Santos duas vezes. E olha, você quer ganhar uma camisa do Icasa? Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Aperte o sininho para receber as notificações e vá nos comentários, dê o seu palpite. E aí você vai concorrer a uma camisa do Icasa que a gente vai sortear entre os que participarem durante a nossa transmissão. Aqui Timaço na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. As duas equipes permanecem no vestiário aqui da Arena Romeirão e a gente vê também, viu, meu querido Aloísio Vilar, a presença de torcedores do time do Souza, porque as outras equipes que jogaram aqui contra o Icasa, eu não me recordo de ter o registro de torcedores de fora, nem contra o Globo, nem também contra o time do São Paulo Cristal. Algumas dezenas, talvez aqui, olhando de longe, umas 2 dezenas de torcedores aqui do Souza, veio inclusive com algumas faixas e bandeiras também aqui na Arena Romeirão, hein, Aloísio? É verdade, Marco Valério, a gente percebe realmente um número pequeno de torcedores da equipe do Souza e era até aguardado um número maior, já que algumas caravanas se movimentaram para vir até Juazeiro do Norte assistir essa partida. De toda forma, temos aqui torcedores do Souza que vieram incentivar a equipe paraibana nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Já com relação aos torcedores do Icasa, Marco Valério, em comparação com a partida anterior, no caso no último domingo, a gente já percebe o número maior de torcedores no horário, faltando aí 13 minutos para as 5 da tarde. Neste mesmo horário, no domingo passado, a gente ainda não tinha todo esse número de torcedores, então é aguardada uma maior presença de torcedores do Verdão do Cariri nesta partida de hoje. Tá legal, detalhe chegando no Timaço da Vale FM, em nome de Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Também conosco tem Comercial ZM, autorizada nos produtos Steel para toda a região do Cariri, com sensacional promoção de motosserras da marca Steel. Comercial ZM, máquinas, EPIs, ferramentas, você já sabe, é na Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370. Daqui a pouco, opinião de Demontier Tenório, em nome de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com Luciano pelo 981-23-7956. Conosco também Arena Dom Vicente, Futebol Society, Futevôlei, Bar e Petiscaria. Escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos. Reserve seu horário pelo WhatsApp 981-94-24-84, na Rua Vereador Luiz Dantas, no caminho do Oásis. Lembrando também que o torcedor pode participar através do WhatsApp da Vale FM. A gente quer interagir com o torcedor ligado da Vale FM. 988-19-9999 é o número para você mandar sua mensagem. E aí você arrisca o placar, fala de onde você está mandando mensagem, se identifica. O importante é que você participe também da nossa transmissão aqui pela Vale FM, com o apoio da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Presidência William Basílio dos Santos, ô Bilinha. Olha que coisa boa. Torcedor ali de pé acompanhando a gente. Um grande abraço. Obrigado. Todo mundo chegando, mostrando o radinho, mostrando o celular, acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter a entrada em campo das duas equipes. Aproveitar para o momento de opinião para mais um jogo do Bicasa. É o 5º compromisso do Verdão do Cariri na Série D do Campeonato Brasileiro. O Bicasa com 75% de aproveitamento até agora e 100% de aproveitamento nos jogos realizados aqui na Arena Romeirão. Está chegando para trazer a sua opinião no timaço, o comentarista com credibilidade. E observe você, Marco, que também traz um bom handicap no seu sistema defensivo. Tomou apenas um gol, não é isso? Time do Icasa. É evidente que o Neguete faz falta porque ele termina sendo um xerife ali na organização da defesa do time alviverde. E ele não vem para o jogo. Também não conta com a presença do Welton. Eu acho que o Leleu, que poderia teoricamente servir como homem de criação nesse time do Icasa, ele está devendo à torcida. Tanto que a torcida alviverde já andou pegando no pé do cara em algumas oportunidades. Quem sabe se hoje não seria a tarde dele, né? A tarde da reabilitação. Eu vejo assim. Eu acho que ele pode produzir ainda mais. Acho que ele tem um potencial ainda melhor para oferecer a esse time do Icasa. Quanto ao Jairinho, partindo aqui mais para o ataque do time alviverde, eu vejo que esse jogador ele precisa ter um nível maior de confiança em si próprio, sabe? Em muitas oportunidades eu vi o cara encaixar um ataque, mas não se encontrar bem lá na frente, tropeçar na bola, cair. Então a conclusão da jogada não se dá de uma maneira legal. No time do Souza eu destacaria aqui duas peças, pelo menos, que já vi jogar em várias oportunidades. No time do Icasa ali, acho que na Fares Lopes, na segunda divisão, aqui esteve esse esquerdinha e foi de uma importância tremenda, você lembra, para o time do Icasa voltar à divisão de elite do futebol cearense. É um bom jogador, é um cara leve, um cara inteligente, um cara que toca bem a bola. E o Otacílio Marcos, viu agora recentemente eliminar o Ceará, né, numa fase semifinal do campeonato, naquele time do Iguatu, comandado pelo Washington Luiz. Mas ele não era titular do Iguatu. Ele sempre vinha no banco de reservas e era uma peça importante para o segundo tempo no time do Iguatu. E assim foi feito em várias oportunidades e ele quase sempre era um homem de definição. Não sei como é que está a condição física do Otacílio Marcos, mas vem como titular nesse time do Iguatu, não, do time do Souza. Enfim, eu vejo, sabe, Marco, de uma tradição enorme esses confrontos entre Icasa e Souza. Imagina você em quantas e quantas oportunidades, na abertura de temporadas, o Icasa estabelecendo amistosos contra o time do Souza. Acho que em 7 oportunidades por aí assim. O Souza quase sempre era o time escolhido aqui para vir e enfrentar o Icasa, enfim, e ele já pegou o Souza na Série C do Campeonato Brasileiro, isso há 27 anos passados, e o time do Souza se ouve melhor. Vamos esperar que agora seja o Icasa aqui de Juazeiro com melhor desempenho. Tá legal, Demontier Tenório comentando aqui no Timaço da Vale FM. As duas na Romeirão, time do Icasa, camisa verde, calção na cor branca, meião na cor verde. Time do Souza, que tem as mesmas cores do Icasa, vem no inverso, camisa branca com detalhe na cor verde, calção na cor verde, meião na cor branca. São os dois aviverdes que vão se perfilando ali pro começo da partida, hein, Aloysio Vilar? É isso mesmo, Marco Valério, as duas equipes já perfiladas, prontas
para as execuções dos hinos. Lembrando que são 3 hinos sempre executados aqui na Arena Romeirão. Inicialmente, o hino da cidade de Juazeiro do Norte, logo na sequência, o hino do estado do Ceará e, por fim, o hino nacional brasileiro, conforme está destacado lá no decreto que diz a CBF, né, para que todas as partidas do Campeonato Nacional tenham a execução do hino nacional brasileiro. Tomara que hoje não haja nenhum problema técnico, né, como aconteceu no último domingo. Marcou. Vamos lá, JF, fala aí. Informação do jogo do Barbalha, o jogo está no intervalo, por enquanto 0 para o Barbalha, 0 para o Grêmio Pague Menos, segunda rodada do Campeonato Cearense da segunda divisão, tá bom? Do hino do estado do Ceará. Vamos acompanhar um pouquinho do hino aí, meu querido Aloísio. Lembrando que a locução aqui no estádio é do querido colega Delton Sá. Vamos ouvir. E agora, execução do hino do Brasil. Agora será executado o hino nacional brasileiro. As duas equipes permanecem perfilhadas, juntamente com uma equipe de arbitragem aqui na Arena Romeirão. Cumprido o protocolo de abertura do jogo. Tá legal, portanto, definidas as equipes. Protocolo de inicial do jogo vai sendo encerrado nesse exato momento. Tá lá o Papagaio, mascote do Icasa. Jogadores se cumprimentam juntamente com uma equipe de arbitragem. Daqui a pouco a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro para você acompanhar no Timaço da Vale FM. Você pode ouvir também a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Vale FM Oficial, aliás, deixa eu corrigir, Rádio Vale FM 99 Oficial, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, você participa nos comentários com o placar do jogo e você vai concorrer a uma camisa do Icasa, que a gente vai estar sorteando no decorrer da partida. Um abraço pro amigo Bruno Moraes, ouvindo o Timaço na Vale FM, nosso querido amigo Bernardo, alô Bernardo, aquele abraço, obrigado também pela audiência. O Ramos tá ouvindo a gente. A saudação inicial, portanto, aí para o jogo ter início aqui na Arena Romeirão. E como é importante. Tem a torcida do Souza também, já registramos também a presença de torcedores do time do Souza. E como é importante o Icasa buscar a vitória, hein? É uma pena que continua aquela situação que os repórteres não podem entrevistar os jogadores antes do jogo começar, não é, Luísio? Somente após os 90 minutos é que a gente pode fazer esse trabalho, né, Luísio? É verdade, Marco. A gente não tem essa autorização para entrevistar os atletas antes da partida, mas aqui é o nosso lado técnico, Sidney Moraes. Sidney, a possibilidade do Icasa terminar essa rodada na liderança é uma motivação a mais, sem dúvida, né? Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentando aqui o Sidney Moraes, o atleta da equipe do Souza. E agora conversa conosco. Não, a importância do jogo, é um jogo difícil, uma equipe muito boa, que vem no decorrer dos anos fazendo um trabalho muito bom. A gente respeita o adversário, sabe que é um jogo complicado mesmo em casa, que essa Série D não tem moleza, a gente está num grupo muito equilibrado e cabe a nós ter paciência, ter um pouco de cautela, fazer o que a gente vem fazendo nos jogos com a melhor, é claro, e no treinamento. E diante de casa, da nossa torcida, a gente tem que colocar um ritmo forte e tentar vencer o jogo. Obrigado, tá aí as palavras do técnico Sidney Moraes, conversando com a reportagem do Timaço da Vale FM, Marco. Tá legal, registro feito, portanto, com o torcedor do Icasa. E é claro, o torcedor do Icasa tem aí uma participação muito importante, ouvindo o técnico do Verdão do Cariri,
E aqui do lado da sombra, como a gente costuma chamar aqui no Romeirão, né? Muita gente, não tá lotado. Talvez tenha até um pouquinho menos de torcedores do que no domingo passado do lado de cá. Já do outro lado, a gente vê uma presença mais efetiva com relação a jogos anteriores aqui na Arena Romeirão. Mas são públicos semelhantes dos 2 jogos já realizados anteriormente aqui na Arena Romeirão. Colocado à nossa esquerda, o time do Icasa. Naquele último grito de força de vamos lá para tentar a vitória. À nossa direita, o time do Souza da Paraíba. E é claro que o Icasa tem que ter muito cuidado nesse camisa 10 esquerdinha. Muito bom jogador, que foi inclusive campeão da 2ª divisão naquele time do técnico Washington Luiz. É muito bom jogador, camisa de número 10 do time do Souza. Vai autorizar o árbitro e você vai acompanhar tudo no Timaço da Vale FM. Em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Trabalhamos também em nome de Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. O árbitro ali consulta os assistentes para autorizar o início da partida pontualmente às 17 horas aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro. O Leandro Cearense está lá para bater na bola, para movimentar pelo time do Verdão do Cariri, camisa 9 do Icasa. Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado, torcedor, pela audiência. Vai ser observado aquele instante, né? Minuto de silêncio para as vítimas da Covid. Autoriza agora. Bola rolando para Icasa e Souza aqui na Série D. Vale FM. Vale FM. Menos de 10 segundos e partida, a primeira falta do jogo em cima do Jairinho pro time do Icasa. Falta já cobrada, bola tocada aqui no campo de defesa com o jogador que é Mateus pelo time do Icasa. Recua a bola pro goleiro Tanaka. Domina o goleirão, camisa 22 do Icasa. Movimenta, lança a bola pela direita na tentativa do Rony. Brigou por ela, a bola acaba saindo lateral em favor do time do Icasa. Pelo setor direito, campo de ataque. Primeiros instantes da 5ª rodada da Série D para Icasa e Souza aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM, também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Inscreva-se, participe e concorra a uma camisa do Icasa durante a transmissão. Vem a bola pelo meio, tocada pelo time do Souza. A bola vem trabalhada. Doda faz o levantamento ali pela ponta direita. Volta a bola tocada. Time do Souza que atua ali com 3 zagueiros. Lançamento feito pelo meio. Torcedor do Icasa já vai ali apupando os jogadores do time do Souza. A bola fica dominada pelo meio. O capitão do time domina, Daniel Costa. Movimenta, lança a bola no comando. Tentativa de jogada aqui pela ponta esquerda. Vem a bola dominada. Bom passe ali do jogador Joelinton, brigando por ela. Vai sobrando na canhota. Dominou Vinícius Paiva. Puxa a bola pelo meio. Vem a bola dominada. Dançando ali, tentando Iranilson. Vem tirando o sistema defensivo. Time do Souza que vem com a escalação assim meio confusa com relação à numeração tradicional e o posicionamento dos jogadores. Mas vem o Icasa pela direita. Falta. Entrada mais dura do camisa de número 4, Marcelo Duarte. É falta pro Verdão aqui pela direita, hein, Aloysio? Falta em cima do volante Dudu, que hoje substitui o Elton na equipe titular do Verdão do Cariri. Falta que vai ser cobrada ali pela ponta direita. Na cobrança o Rony, que tá de cabelo novo, viu, Marco? Tanto o Rony quanto o Leandro Cearense, estilo Sayajin, todos loiros, viu? É, rapaz, é pra dancinha do TikTok depois do jogo, com a vitória do Icasa, se ela vier, e tomara que venha. Vamos lá, Icasa, pra cima deles, Verdão. Lateral direito, Rony pra cobrança aqui pela direita, é falta pro time do Icasa. Tudo isso na marca de 3 minutos desse primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. Prepara, capricha, Rony. Levantou pra boca do gol, bola pelo alto, muito forte, a bola saiu. Observou ali o goleiro Ricardo do time do Souza, só tiro de meta. Acabou
Acabou aonde, João Filho? Acabou lá no Rio Grande do Norte, onde o América de Natal venceu o Globo por 2-0. Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular é na Fox. Seu novo smartphone também é na Fox. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Conosco também, Comercial ZM. É a sua concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Alô, alô, meu amigo Bernardo. Grande torcedor do Bicasa, ligado no Timaço na Vale FM. Vem o time do Verdão para o ataque, desce com bola dominada pela direita, Simão vai embora para o ataque, Jairinho dominou, cruzou para a boca do gol, a batida saiu fraco, chute, e aí facilitou para a defesa do Ricardo. Mais uma boa chegada do Verdão no começo do jogo, Aloysio. Uma ótima jogada do Jairinho pelo lado direito, passou por dois marcadores, cruzou pro Leandro Cearense, que de perna direita tentou o toque no canto esquerdo do Ricardo, que estava esperto, o goleiro da equipe do Souza. 0-0 o placar do jogo, informou a Arena do Vicente Society Futevôlei. 4 minutos deste primeiro tempo, 0 para o Bicasa, 0 para o Souza. Você acompanha tudo ligado no nosso Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. A bola vem pelo meio, time do Souza trabalha com Daniel Costa, faz o passe, toca a bola para o ataque, tentativa de jogada, falta na marcação ali do Guidio, chegou fazendo a falta, o árbitro paralisa, tá lá o esquerdinha, já para cobrar a falta pelo time do Souza. Ele é muito bom jogador, o camisa 10 do time paraibano. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Amanhã cedinho tem Jornal Nova Manhã, com Alexandre Pedrosa, com Jucimar Leite e toda a equipe de jornalismo da Vale FM. E é claro, às 12 horas, o tradicional Jornal Meio-Dia da Vale FM. Estamos juntos na 99,9. Falta perigosa contra o Bicasa. Goleirão Tanaka atento ali, faz a observação para os homens da barreira. Prepara-se para a cobrança então. Camisa de número 2, Iranilson. Bateu direto. Tanaka estava atento no lance, Aloysio. Ele tentava buscar o ângulo esquerdo do Tanaka, mas o goleiro Icazeno estava atento, já vai colocar a bola novamente em movimento. 0-0 o placar aqui da Arena Romeirão. Numa informação para Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto. Trabalhamos também com o apoio da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, presidência William Basílio, e por reclamação teve cartão amarelo para o Joeliton do Souza, hein, Aloysio Vilar? É verdade, Marco Valério, mas acredito que seja Iranilson, né? Atleta da equipe do Souza lá do outro lado. Não foi o 11, não? Pra mim foi o 11 aqui. Você dá uma checadinha aqui depois. O 11 é o Joboy, viu, Marco? Joboy. Joboy? Isso, Joboy. A escalação que eu recebi aqui tem Joeliton, rapaz. É o apelido dele. Como é conhecido. Mas vamos como? Joboy mesmo? É Joboy, exatamente, assim que ele é conhecido. Joboy, camisa de número 11 do time do Souza. Vamos lá, Joboy. Deve ser o apelido do Joeliton, né? Bola pelo meio, trabalha a jogada, o time de casa, a bola vai sobrando pelo meio, fica com a esquerdinha, ganha bem pelo time do Souza, pelo time da capital, aliás, do time do interior paraibano. Abriu jogada pela ponta direita, faz o passe, deixa a bola dominada com o André. Começa tudo de novo com Doda, lança a bola pelo meio, corta bem ali. O zagueirão Matheus do time de casa manda a bola para o ataque, a bola vai sobrando pela linha lateral. Tudo isso na marca de 7 minutos de jogo. É Arena Romeirão em Juazeiro do Norte. 0 para o Bicasa, 0 também para o time do Souza. Para você que acompanha futebol no Timaço da Vale FM. Bola tocada aqui do campo de defesa, vem tirando o zagueirão André do time paraibano, lança a bola pela direita, antecipação, ganha bem ali. O jogador que é Daniel Costa tentou uma jogada, lança a bola pelo meio, corta bem a zaga do time de casa. Último toque do jogador do time do Souza, a bola acaba saindo. Então é lateral do time do casa, lateral já cobrado. A tentativa pelo meio, o Leandro perde a posse de bola, recuperação do Doda, ele vem ganhando bola, lança pela esquerda, faz o passe agora entregando bola para Vinícius Paiva, vai avançando, lateral canhoto no time do Souza, bola tocada por último pelo Rony, a bola acaba saindo, lateral em favor do time paraibano. Fala, JF! A bola rede balança na Série B, o Cruzeiro marcou e vai derrotando o Náutico lá em Recife por 1-0. Você fica sabendo de tudo, ligado no Timaço da Vale FM.
no oferecimento da churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Vinícius Paiva movimenta, lança a bola da grande área, brigou por ela, vem pelo alto, toca de cabeça ali o zagueirão do Micasa, complementa Matheus, bola tocada fora da grande área, vem sobrando agora a tentativa do Iranilson, tentou de longe, a bola foi pra fora, só tiro de meta, Demonte Hertenório, jogo bem movimentado nesses primeiros 8 minutos de partida, Demonte. Sem dúvidas, o time do Souza até que tenta se largar. Agora, muito precavido em relação às investidas do time do Icasa, que a rigor não chegou em momento algum com perigo lá na frente. Ele tenta buscar o melhor caminho, ele tenta construir, e a gente percebe claramente isso no primeiro. Olha o Icasa. Vem o time do Icasa chegando pro ataque com o Jarinho, ganha bem na grande área, faz o passe, entrega a bola, bate pro gol. Dudu pegou mel na bola. Bola pela linha de fundo, só tiro de meta pro time do Souza. Complementa, né, Monti? Então, exatamente isso que eu ia falar. Tá aí mais um exemplo. O time do Icasa precisa trabalhar melhor a bola e não está rifando como foi feito em pelo menos 2 oportunidades. Essa do Dudu foi exatamente a segunda. O Icasa precisa de tranquilidade para envolver o adversário e chegar com maior fortaleza na cara do gol. Tá certo, opinião de Demonte Hertenório. Manda aqui um grande abraço pro querido Vaval Medeiros. Levantamento da grande área do Icasa, cortou bem a zaga, bota a bola pra linha lateral. E o Vaval aqui, né, nos informa. Ele deu um cotovelo aí no jogador do Icasa, tem uma cotovelada, melhor dizendo, e acabou recebendo o cartão amarelo. O Joboy, camisa de número 11 até aqui, único cartão amarelo da partida. Um abraço pro André, lá em Belo Horizonte, ouvindo a gente pelo radios.net, também obrigado pela companhia. O Icasa ganha a bola aqui do campo de defesa com Rony, movimenta, toca a bola pelo meio, perde a posse de bola, recuperação de jogada do jogador que é André, do time do Souza, lança pela direita, cruzamento por baixo, rasante, perigoso ali, o chute, cruzamento do jogador do time do Souza, quase que a bola entra, viu, Aloysio? Chegando com perigo a equipe do Souza pela ponta direita, o cruzamento por baixo era do Iranilson, a bola passou por todo mundo, foi pra fora, é só tiro de meta para o Tanaka cobrar. 0-0 é o placar do jogo, informou o Baleia Burger, melhor hambúrguer pelo menor preço. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 17h11 aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro Série D. Obrigado, torcedor, pela audiência. Conferindo agora 11 minutos. Conferindo 11 minutos da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço da Vale FM. 0 para o Icasa, 0 também para o time do Souza. 18h30, encerrando a rodada, o Retrô enfrenta o Afogados lá na Arena Pernambuco. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. Vale FM 99,9. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Oferecimento Unimed Cariri. Olha o Icasa no ataque. Chegou o Leandro, brigou por ela. Jarinho também insistiu, pediu pênalti. O árbitro não deu. Fica pedindo a penalidade máxima ali. O jogador do Icasa. O árbitro mandou seguir o lance, dando apenas o lateral pro time do Verdão, hein, Aloysio? É isso, Marco. Fica caído aqui o camisa de número 3, o Adriano da equipe do Souza. O que acontece é que ele trombou ali com o Leandro Cearense, juntamente com o Ricardo, goleiro da equipe do Souza. De fato, não foi nada, Marco Valério. Segue o jogo, vai ser atendido o Adriano da equipe do Souza. Manda aqui um grande abraço pro Cláudio Macedo, toda a sua família no Parque São Geraldo. Alô, Cláudio Macedo, Expedito Santos no Sereste, na audiência também da Vale FM, obrigado pela companhia. Alô, meu amigo Antônio Carlos, grande torcedor do Verdão, já foi diretor do Icasa. Tiago Faustino, diz que tá ligado na transmissão da Vale e que vai ser 2-0 pro Verdão. Tomara, Tiago. Um abraço também pro nosso querido amigo vereador
vereador Fábio do Gás, aqui de Juazeiro do Norte, Marcelo Catunda, meu grande amigo, sua esposa Pergentina, secretária de Educação, grande Lânio e também o Valdo. Só gente boa ouvindo a transmissão do nosso Timaço da Vale. Vamos então, JF, colocar espaço para o nosso torcedor que participa pelo 98819-9999. Boa tarde, Delton Sá, Marco Valério, Demontier Tenório e João Filho. Aqui é o Cícero Antônio, da rua Capitão Coimbra, bairro João Cabral. O placar de hoje é 3-1 pro Icasa. Estou aqui com minha filha, Vitória Gabriele, e meu filho Vitor Sami. Valeu! Valeu, Cícero, obrigado pela companhia. Aqui desce o time do Souza pela direita, vem pro câmera-ataque, domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio, Doda, recebe, devolve, lança a bola pela direita para André, tenta seu espaço, abriu jogada pela direita para Iranilson, brigou por ela, chega a marcação ali da zaga do time do Icasa, bota a bola para a linha lateral, e o time do Souza é atrevido, rapaz, no bom sentido da palavra, claro, vem aqui pra cima do time do Icasa, tentando a marcação do primeiro gol, levantamento pelo alto, saiu bem ali Tanaka para fazer a defesa pelo Icasa e já devolve, bola para Jairinho, dominou, penetrou na grande área, escapuliu, a bola saiu, escanteio pro Verdão, e ali o jogador do Icasa pedindo apoio do torcedor, hein, Aloysio? É, chamando a torcida para jogar junto, viu, Mark? E agora o desvio foi do Adriano, camisa 3 da equipe do Souza, botou a bola para fora, é escanteio, vai pra cobrança, Rony, lá pelo lado esquerdo, Marco. Aumenta o volume a torcida do Icasa aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. 0-0 é o placar do jogo. 14 minutos desse primeiro tempo, tem cobrança de escanteio. O time do Icasa, o Rony sai da direita, vai lá pra esquerda, vai levantar bola da grande área, placar de 0-0 pra cima deles, Verdão do Cariri. Autorizado pelo árbitro do jogo, Rony, jogada ensaiada, ele toca a bola, entrega mais atrás, agora cruzamento, levantamento feito na boca do gol, tentou, toque de cabeça e tá lá dentro! Gol do Icasa! Na marca dos 15 minutos do primeiro tempo, Jairinho de cabeça, na jogada ensaiada do Icasa, cobrança de escanteio, toque mais atrás, levantamento, o toque pro Jairinho que colocou lá pra dentro, sai na frente o Verdão, sai na frente o Icasa, Jairinho, camisa 11, pra explosão do torcedor do Verdão aqui na Arena Romeirão, Jairinho faz 1 pro Icasa, 0 pro time do Souza, Aloysio. Após a cobrança de escanteio, curtinha do Rony, que deu pro Bull no cruzamento, Gabriel escorou de cabeça e deixou pra ele. Jairinho, livre de marcação na pequena área, colocou no fundo das redes e marcou o primeiro do Verdão do Cariri. Agora o Icasa tem 1, o Souza não tem nada, Marco Valério. Agendinha do futebol show do Timaço na Vale FM, o Jairinho balançou as redes do Souza, JF. Pela quarta vez, quarto gol do Icasa no campeonato, é o primeiro do Jairinho, o segundo gol que toma o Souza na competição. É o Verdão do Cariri, sai na frente, Demontier Tenório. E foi exatamente a situação que eu falei. A necessidade de se trabalhar melhor a bola, com um nível de consciência melhor. Na primeira oportunidade que o Icasa fez isso, e em apenas 2 delas, com 1 minuto, ou melhor, com 4 minutos de partida e atacando com um número maior de pessoas, o Jairinho lançou para o Leandro, que em cima do goleiro apenas recuou. E novamente, numa jogada bem trabalhada, que eu acho que o Icasa deve insistir mais nessa possibilidade, a bola veio de um lado para o outro, mas muito bem trabalhada realmente a jogada, até chegar para o Jairinho, que só fez encostar e abrir o placar, e a gente espera que o time do Icasa possa manter essa proposta propositiva e para cima deles, viu?
Tá certo. Opinião de Demontier Tenório do Timaço na Vale FM. Olha o time do Souza vindo para o ataque. Bola tocada para Iranilson pela direita. Domina. Falta marcada. Falta agora contra o time do Bicasa. Numa informação de produtos Panebon Pão Nosso também. Para o Hotel Amoarama, Luiz Vilar. Falta para a equipe do Souza lá pelo lado direito. Falta cometida pelo Bull em cima do Iranilson. E vai para a cobrança pela equipe do Souza. Torcedor do Icasa incentiva aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. Falta perigosa, esquerdinha para a cobrança. Vai levantar a bola na grande área pelo time do Souza. Atenção total do goleirão Tanaka. 2 homens ali na formação da barreira do time do Verdão do Cariri. Vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Samuel dos Santos. Autoriza agora, vai partir para a cobrança esquerdinha. 1-0 vence o Icasa, bateu direto, gol! Gol é do Souza. 18 minutos do primeiro tempo. Depois da cobrança de falta, teve o desvio ali do atacante do time do Souza. Aí a bola pegou muita velocidade, não deu pro goleirão Tanaka. Empata o time paraibano. O Bicasa fez 1-0, mas logo o time do Souza acabou empatando através do jogador camisa de número 5. É isso mesmo? Número 5 acabou empatando o jogo, aliás, número 6, o Vinícius, de cabeça, tudo igual, 1-1, Luísio. A bola parada, né, Marco Valério? Depois da cobrança de falta do esquerdinha, o Vinícius escorou de cabeça para marcar o gol de empate e lá vem o Souza novamente. Outra vez o time do Souza vem pro câmera ataque. Esse time não é bobo não, já deu para demonstrar nesse começo de partida. É um time que sai pro jogo. 1-1 é o placar do jogo. Tudo isso na marca de 19 minutos. Jogo bom. Agora, dos jogos que eu vi aqui no Romeirão, foram os primeiros 15, 20 minutos de partida. Bola tocada para o ataque, desce o time do Verdão para o ataque com Dudu, brigou por ela, perde a posse de bola. O time do Icasa tem muita dificuldade no seu meio campo. É um time que tem um meio campo sem a mínima criação. Bola tocada com Doda pelo time do Souza. Levantamento da canhota para ninguém, domina a bola do campo de defesa. O Icasa vai cobrar o seu arremesso lateral. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. 5 da tarde, 21 minutos aqui na Arena Romeirão, no placar de Anis Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o placar do jogo no Campeonato Brasileiro Série D. Primeiro tempo de partida, 20 minutos do primeiro tempo, 20 minutos da primeira etapa, no Romeirão, no placar do Cariri da Sorte. 1 pro Bicasa, 1 pro Souza. Campeonato Cearense da segunda divisão, é segundo tempo em Barbalha e Grêmio pague menos, 0-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, pois não, Malubísio? Só uma correção, o autor do gol foi de fato camisa 5, o Doda, tá bom? Então, o gol do Souza marcado pelo Doda, camisa 5. Tá legal, Doda, camisa 5, empatou o jogo. E você vai lá nos comentários do canal oficial da Rádio Vale FM no YouTube, coloca lá o placar do jogo, seu nome direitinho, você vai concorrer a uma camisa oficial do time do Icasa, que a gente vai estar sorteando durante a nossa transmissão. Vamos lá, mais um ouvinte participando conosco no 988-199999. Boa tarde, Marcos Valério. Aqui é Damasio de Barbalha. Hoje é 2-0 Verdão do Cariri. Tá certo. 2-0 já não dá mais, né, Damasio? Mas 2-1 vale 3 pontos. Tomara que dê certo. Um abraço pro Evandro do Uber, acompanhando também a nossa transmissão do Timaço na Vale FM. Meu amigo Adriano Tanta, também torcendo pelo Icasa. Alô, Edson da Bolegal, obrigado pela companhia. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Portanto, 1 para o Icasa, 1 também para o time do Souza. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM, 22 minutos
minutos do primeiro tempo, bola pelo meio, vem ali ganhando o Leleu, entrega a bola para Mateus, solta a bola pelo meio agora para o jogador que é o Guidio, perde a posse de bola, recuperação do time do Souza, a bola vem tocada pela direita, dominada então com Iranilson, domina, vem ali pela ponta direita, faz o cruzamento, levanta a bola ali, faz o cruzamento pelo alto, a tentativa do Otacílio Marcos, a bola acaba saindo, só tiro de meta pro Icasa, Demontier Tenório, 22:30 agora, o Icasa fez 1-0, mas o gol do Souza saiu 2 minutos depois. Um placar justo, diria, porque o time do Souza ele é muito aceso, ele é muito ativo, aliás foi quem mais arriscou chutes a gols de longa distância, de uma proximidade maior, mas ele está ali sempre chegando e arriscando. Esse lance do gol é uma das características do Esquerdinha que a gente conhece muito bem. Ele bate bem na bola. É uma excelência na bola parada, o Esquerdinha, e foi exatamente aí onde o Souza encontrou o gol. Agora, observe você como o corredor está aberto em cima do Bull e toda jogada do Souza é por aquele setor, viu, Marco? Além disso, o meio campo do Icasa não ganha uma. O meio campo é todo alugado ali pelo time do Souza. Tocando bola com a esquerdinha, abriu jogada aqui pelo setor canhoto, faz o toque de bola mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa com o zagueirão Adriano, o time do Souza. Fala, JF. A bola, rede balança na Série A, empatou o São Paulo e Cuiabá agora 1-1. Informação para a Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Também para Ótica Veja Bem. Na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta na Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro, número 185. 1-1 é o placar do jogo. 24 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. O Icasa toca a bola com o Rony, entrega mais atrás, deixa a bola dominada. Vem chegando, tocando. Gabriel suspendeu ali pela ponta direita para Rony, o árbitro já sinaliza ali a saída de bola que favorece então o time do Souza no campo de defesa. A bola vem tocada pelo meio, tentativa de jogada no comando agora para o jogador que é o camisa de número 9, Otacílio. A bola vai sobrando para o goleirão Tanaka, tranquilo ali pelo time do Icasa. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Trabalhamos também com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Cariri da Sorte, no próximo domingo no prêmio principal, um Fiat Mobi mais 10 mil reais no Cariri da Sorte, e esta semana só custa 5 reaisinhos. Bola tocada pela direita, o time de casa vem transando a jogada, entrega a bola mais atrás para Gabriel deixa curtinho ali com o jogador camisa de número 3, Léo, volta a bola para Rony, lança a bola pelo meio, vem para o ataque o time de casa outra vez, bola tentada ali, a jogada com o Guidio, perde mais uma o Guidio. A bola sobra para a esquerdinha, domina. Time do Souza é dominante no setor de meio campo. Abriu jogada para Iranilson pela direita, trabalha como se fosse um ponta. Domina, faz o passe mais atrás, a bola fica ali, trabalhada, a bola acaba saindo. Então, lateral que favorece agora o time do Souza pela direita, lá do outro lado. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 17 horas e 25 minutos, 5:25 da tarde. Obrigado, torcedor, pela audiência. Confira a hora em nome de Novo Rio Veículos e o tempo de jogo para Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Enquanto isso, desce de casa, Leandro toca a bola para Leleu, bate pro gol pelo alto, só tiro de meta pro time do Souza. Eu confirmo 26 minutos do primeiro tempo, no placar do Cariri das Sortes, um para o Icasa, um também pro time do Souza. Série A do Brasileirão, 18 horas lá no Engenhão, tem Botafogo e Fortaleza. A informação para Atacom, um home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Meu querido amigo Demontier Farias, lá na Palmeirinha, ligado também no Timaço da Vale FM. Obrigado pela audiência, todo mundo acompanhando a transmissão da Vale FM. Olha o Jairinho, dominou pelo Icasa, bateu pro gol, ela foi pra fora.
Faltou mais precisão ali na finalização, hein, Luísio? Mais precisão e um pouquinho mais de força também por parte do Jairinho, que arriscou no canto direito do goleiro Ricardo. Saiu fraquinha, foi pra fora, só tiro de meta. Segue o jogo 1-1. Informação para Cariri da Sorte, toda semana um festival de prêmios. Demontier Tenório. O torcedor não concorda, ele não aguenta. É a necessidade de trabalhar a bola. O Leleu pega, tendo opções tanto do lado esquerdo e principalmente do lado de lá, quanto ali perto dele, arrisca um chute. E o Jairinho novamente, quando tem opções, podendo trabalhar melhor a bola, aí faz uma pasmaceira dessa. Agora, interessante, Marco, que o que sobra de Souza enquanto o Souza tem no esquerdinho esse, em casa se refere. Mantém desligado aqui, meu querido Marcos. Aqui Vale FM 99,9. Romeirão, em Juazeiro do Norte. Aqui Vale FM, estamos com você, torcedor. Bola tocada pelo meio, abriu, jogada pela ponta esquerda, avança, segunda, vai embora para o câmera ataque. Vinícius Paiva, ele toca a bola para Iranilson, ele que flutua ali toda a parte do ataque, o camisa 2 do time do Souza, lançando bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Daniel Costa. Daniel entrega curtinho, vem a bola dominada para esquerdinho, maestro do time do Souza, abriu jogada pelo meio, novamente para Daniel. Jogadores do meio campo do Icasa só observam, ficam só olhando. É incrível como esse meio campo do Icasa é um meio campo sem a menor criatividade. É impressionante isso. A bola tocada mais atrás, movimenta a jogada outra vez o time do Souza. A bola fica com Doda, o cara que fez o gol de empate. Tenta na antecipação o Bull, tentou a jogada. Lançamento feito pela direita, agora quem recebe é André. Ele vem tentando a jogada, faz o toque de bola mais atrás, deixa a bola trabalhada. Vira o jogo pela ponta esquerda, brigou por ela. Antecipação do Rony pelo time Alviverde Juazeirense. Tocando bola mais atrás, deixa a bola dominada agora. Recebeu o jogador que é Matheus, que mais atrás faz ali novamente o toque a favor do time do Icasa, o Verdão do Cariri, que já lança a bola pela canhota, vem pro câmera-ataque outra vez o time do Verdão, boa jogada para Jairinho, dominou, tentou o drible, vem cortando bem Adriano pelo Souza, dominou ainda, faz o cruzamento na grande área, levanta a bola pela ponta direita, deixa a bola dominada agora para Rony, Rony entrega a bola mais atrás agora, brigou por ela, cruzou para a boca do gol, Dudu de cabeça, Leandro foi para fora, sem direção, saiu fraco. O cabeceio dele, hein, Anubísio? Isso mesmo, após o cruzamento do Dudu pela direita, testada ali do Leandro Cearense, mas foi sem jeito, a bola foi pra fora, é só tiro de meta e discute ali o Leandro Cearense, viu, com o Daniel Costa, capitão da equipe do Souza, viu, brabo ali o Leandro Cearense. Segue 1-1 no placar da Arena Romeirão, informou a Prefeitura de Juazeiro, avançar com seriedade. Conosco também Madeireira Peito. Você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. Fala, João Filho. Nosso amigo Josafá Figueiredo, ex-presidente do Guarani, o Tiezão, escutando a gente agora. E o Josafá oferece R$50 pro jogador do Verdão fizer o gol da vitória com mais 100 do Cazuza, viu? Bom, daqui a pouquinho o Marco Valério vai estar de volta, direto lá da Arena Romeirão, com tudo de Icasa e Souza por enquanto. 1-1 é o placar da partida. Vamos ver se tem condições agora. Fala, Marco. Vamos lá, JF. Vamos lá, JF. A Luiz, é o mesmo problema do pré-jogo, viu? Levantamento feito pela direita, vem para o ataque, trabalha jogado o time com o Otacílio Marcos pelo time do Souza, faz o cruzamento, levantou para a boca do gol, vem tirando o sistema defensivo. A bola vai sobrando agora pelo setor direito, campo de ataque do Icasa, a tentativa do Dudu, toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada para Rony, Rony deixa agora com o Matheus, Matheus lançando bola no campo de defesa, com placar de 1-1. Atenção, torcedor, confira, 31 minutos agora deste primeiro tempo de partida, 31 da primeira etapa, 1 para o Icasa, 1 também para o time do Souza, você ligado no timaço da Vale. Olha o Jairinho, ganhou bem pelo Verdão, pode marcar, sai do gol para fazer a defesa.
Foi arrojado agora ali o Ricardo para fazer a defesa pelo time do Souza. O Icasa tenta, foi puxado ali o atleta do Icasa. É falta pro Verdão pela direita, hein, Aloysio? Falta em cima do Dudu, falta cometida pelo Daniel Costa. Aqui pelo lado direito, boa oportunidade do Verdão, bem próximo aqui da grande área, marcou. Vai o Bull para a cobrança. Para a cobrança então, Bull, prepara-se para a cobrança pelo time. Isso para você ligado no timaço da Vale FM. Placar de 1 para o Icasa, 1 também para o time do Souza. Jogo bom aqui na Arena Romeirão. E você vai lá no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Coloca lá nos comentários, dá o placar do jogo, você vai concorrer a uma camisa do Verdão do Cariri. Autorizado para a cobrança. Bull, jogada ensaiada, vem o time de casa, tentou a jogada, a bola vai sobrando fora da grande área, a bola com o Rony, vira o jogo, abriu jogada pela ponta esquerda, trabalha a bola outra vez, o time do Verdão do Cariri, cruzou ali, Leleu por baixo, a bola vai sobrando para Leandro, perde a posse de bola, recuperação do time do Souza, que tenta o contragolpe, a bola com a esquerdinha, lança a bola para Iranildo pela direita, ele é perigoso, desce bem, é veloz, bateu pro gol, Tanaka, foi lá no cantinho. Como tá fácil passar pelo lado direito ali da equipe do Souza, né, Marco? Dessa vez o Iranilson mais uma vez, cruzamento por baixo, mas o Tanaka tava esperto. Segue o jogo, 1-1, informou o Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região. E vamos ter agora... Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, 99,9. Pois é, o primeiro tempo tá rolando, hein, na Arena Romeirão, por enquanto, 1 para o Icasa, 1 para o time do Souza. É mais uma apresentação do Verdão do Cariri pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Meu amigo Josafá, o Tiezão, lá no... escutando a gente, né? Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Vamos ver se é possível retornar com o Marco Valério. Fala, Marco. Bom, vai ter alteração no time do Souza aqui na Arena Romeirão. Tem um atleta ali caído, Demontier Tenório, e Icasa até que tem uma melhorada, né, nesses últimos instantes e animou o seu torcedor. Se encorajou um pouco, mas ele continua com um grave problema do seu lado esquerdo ali, o Bull. Parece que ele não está no melhor de sua condição física, ele não acompanha as investidas. Esse jogador Iranilson, ele é muito veloz, o esquerdinha cai muito por aquele setor. Então existe uma sobrecarga sobre esse lateral esquerdo Bull, que visivelmente não está conseguindo acompanhar, de forma tal que o Souza tem conseguido com muita facilidade nesse corredor por aquele setor direito do time de Souza as suas melhores oportunidades, e isso precisa ser corrigido pelo técnico Sidney Moraes. Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. Deixa eu tentar o contato com o Aloysio para saber se já foi processada a alteração no time do Souza, Aloysio. Não houve substituição até o momento, viu, Marco? O jogador que estava se preparando ali para entrar, ele acabou vestindo o colete novamente. O Gleidson, né? Até estava por ali, camisa número 17, mas voltou ali para o banco de reservas. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 37 minutos aqui no timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Brasileirão da Série D. Agora 36 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, 36 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, que tem um Fiat Mobi mais 10 mil no prêmio principal do próximo domingo. Um pro Icasa, também pro time do Souza. Em andamento lá no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, é segundo tempo, Barbalha e Pague Menos, 0-0, Campeonato Cearense da segunda divisão. A informação para Atacom, um home center que o Cariri aprovou. 99,9 Todo mundo ligado no
Timaço da Vale FM, futebol show da 99,9, oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Conosco também, produtos de limpeza Multilar, você vai adorar aí a qualidade, né, a eficiência dos produtos de limpeza Multilar. Aqui a bola favorece o time de casa, falta vai ser cobrada no campo de defesa, para cobrança ali, o zagueirão do time do Verdão, Gabriel, já tem pressa para cobrança, movimenta, lança a bola pela direita, vem avançando o Rony, leva o time de casa para o ataque, bola tocada com Dudu toca mais atrás para Rony, começa tudo de novo, o time de casa aqui no campo de defesa, com Matheus, vira o jogo, lança lá na canhota, deixa a bola trabalhada para o zagueirão Léo, camisa número 3 do Verdão do Cariri, levantamento feito no comando, tentativo do Leandro, corta, bem de cabeça ali o Marcelo Duarte, a bola sobra pelo meio, Doda tentou uma jogada também ali, tentava uma jogada de efeito, o camisa de número 7, André, a bola acaba saindo, é lateral em favor do time do Icasa, vai o Bull para cobrança, lá pela canhota, 1-1 é o placar do jogo, alô Rubens, que é taxista, lá do Cariri Garden Shopping, não perde uma só transmissão do nosso timaço da Vale FM, agora tem lateral para o time do Souza no campo de defesa, Ótica Veja Bem, na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta, Ótica Veja Bem, rumo do Cruzeiro 185, ali ao lado da Praça Padre Cícero, está marcada a falta ali para o time do Souza, na entrada mais dura agora do atleta do Icasa, o árbitro vai lá para acalmar os ânimos em Aloysio Vilar. É a falta cometida em cima do Daniel Costa, o capitão da equipe do Souza, que ficou se estranhando ali com o atleta da equipe icasiana, ele mesmo vai pegando a bola, se aproximando ali para a cobrança, viu Marco? Aqui timaço da Vale FM também em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, excelente qualidade nos seus serviços, e Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Gol aonde, JF? Aldão, o Grêmio Pague Menos faz 1-0 do Barbalha. Pois é, rapaz, que coisa, hein? O Crato perdeu ontem na Série D, o Barbalha vai perder hoje, e lembrando que terça-feira pela segundona tem Guarani e Cariri com transmissão da Vale. Olha o time do Souza chegando perigosamente, vem tirando a zaga do Verdão, a bola sobra pelo meio, trabalhada com Daniel Costa, capitão do time visitante, ele domina, gira, faz passe, entrega, deixa a bola mais atrás agora, dominada pelo Marcelo Duarte, volta a bola para o Daniel Costa, vira o jogo pela direita, some do tio João Filho, vem pro ataque, tentava ali o André, a bola acaba saindo, o árbitro sinaliza lateral pro time do Icasa, no campo de defesa. Fala, João Filho. É a virada no São Paulo agora vence o Cuiabá por 2-1 na Série A. Uma informação em nome de Daniel Victor, porque na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Ligue pro Daniel Victor, 99615-1864, em nome também de Dourado Joias. A bola volta pelo meio, trabalha a bola, o time de casa, bola dominada com Guidio, toca a bola no campo de defesa. Os 3 zagueiros do Verdão ficam no trabalho de armação. E aí, depender de armação de zagueiro, é isso que a gente tá vendo, né? Bola mal tocada pela linha lateral em favor do time do Souza aqui no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. No timaço da Vale FM, 17h41, 5h41 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série D do Campeonato Brasileiro. Para você ligado aqui no timaço da Vale FM, 40 minutos deste primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, tudo igual. O Icasa fez 1-0, mas o Souza empatou. 18h30 por esse grupo para fechar a rodada. Lá na Arena Pernambuco, o Retrô recebe o Afogados. A informação para a Madeireira Beira Rio. 99,9 Torcedor, pela companhia, estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Bola favorece o time do Souza aqui no campo de defesa, bola vem tocada com toda, domina, vira o jogo, abriu jogada pela canhota, bola vem trabalhada, quem recebe agora é Vinícius Pereira, camisa de número meia dúzia, ele lança a bola pelo meio, deixa com Daniel para Doda, volta para Daniel, time do Souza domina amplamente as ações no setor de meio campo.
campo. Bola tocada para o ataque, pro Otacílio Marcos. Devolve a zaga do Icasa. A tentativa e a falta ali em cima do camisa de número 8, Dudu do Verdão. É falta pro time do Icasa por aqui. Ou vai dar apenas o lateral? Vai dar apenas o lateral ali. Pra mim foi falta. Chegou atropelando ali o jogador do time do Souza. A bola sobra do comando. Vem outra vez o time do Icasa para o ataque. Bola com o Jairinho. Dominou, limpou. Tem o Bull aberto pela esquerda. Bola pra ele. Lateral do Verdão. Driblou, vai marcar, bateu. Bate pelo alto. A bola foi pra fora. E que chance perde o Verdão agora, hein, Aloísio? Fez quase tudo certo, camisa 6 da equipe do Icasa. O Bull chegou ali para fazer o cruzamento, arriscou, acabou chutando sobre o gol do Ricardo. Segue 1-1 no placar, é só tiro de meta, informou Aris Motos, a maior venda de motos Honda. Conosco também Comercial ZM, máquinas, ferramentas, EPIs, você já sabe, é com a Comercial ZM, Arena Dom Vicente, que tem escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos, o professor Careca, lá na Arena Dom Vicente, WhatsApp 981942484. Um abraço para você acompanhando a gente no canal oficial da Vale FM no YouTube. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações, coloca o seu palpite e você vai concorrer a uma camisa do Verdão do Cariri. João Filho. O pessoal que está interagindo no canal do YouTube da Vale FM, Cícero Pereira, Marconde Silva, o Francisco Basílio, Antônio Wellington, Joel Souza, a Maria Silene, o Germano Almeida, o Francisco José, a Ketley Priscila, o Tico do Sanharol, a Damiana, Edmilson Pinto, Cícero Pereira, o Cícero Lobo, o pessoal que está com a gente também em Mato Grosso, na Paraíba, o Gerson, a sua filha Caroline e a Malu Oficial. Obrigado a todos pela sintonia. Aqui Vale FM 99,9, grande Pedro Paulo. Diga aqui que é francês. Brusqueta de foie. Ah, se tá certo. Aí sabe tudo. Você tá mal acostumado, viu, Pedro Paulo? Vem o time do Souza, desce pela direita pro ataque, o time paraibano, o cruzamento é feito pra boca do gol, tranquilo, Tanaka ali pra fazer a defesa, Demonte Tenório, já eu quero ouvir a sua opinião, só que vem o time de casa para o ataque agora, tudo isso numa informação de Gênesis Solar, é a solução, né, para aquelas contas absurdas de energia, ligue pro Luciano Carvalho, 981237956, Demonte Tenório. Finalzinho de primeiro tempo, tá com cara de empate essa primeira etapa, Demonte? Agora você tem toda a razão, Marco. O meu campo do Icasa, ele é muito ineficiente. Ele não consegue uma esquematização de maneira tal que o time evolua com maior facilidade. É sempre um sacrifício enorme. Como esse Leleu apanha da bola, ele vai sair desse primeiro tempo todo machucado. Às vezes algo que parece até fácil, ele dificulta, ele burocratiza a situação. Imagina você que o Jairinho, pelo Icasa, é o melhor jogador dentro de campo, não só pelo gol, mas como atleta que se oferece como o impulsionador desse ataque do Icasa. Se tivesse alguém ali perto dele para ter um diálogo melhor, a coisa poderia até fluir com maior facilidade, viu, Marco? Tá legal, Demonte Tenório que volta no intervalo show com o comando do Delton Sá, já no timaço da Vale FM, com o apoio da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, presidência do vereador William Basílio dos Santos, o grande Bilinha. Conosco também, e Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Pioca tem história, beba com juízo. Levantamento pela canhota, desce o time do Souza, bola tocada para Vinícius Paiva, tenta o cruzamento, tocou ali no Rony, é outro lateral pro time visitante, é outro lateral pro time do Souza, movimenta a jogada, lança a bola na entrada da grande área, vem com o Miranilson, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhar da esquerdinha, bate pro gol, ela foi pra fora, só tiro de meta agora pro Verdão do Cariri no finalzinho da primeira etapa, hein, Aloísio? Ok. Agora sim, nosso microfone retornou, viu, Marco Valério? Fala, Nelson Rubens. Só pra destacar, viu, que foram mais 2 minutos de acréscimo, Marco Valério, dados pelo árbitro da partida. Vamos até os 47, portanto.
Pelo meu já tá aqui com 46 minutos do primeiro tempo, placar de 1-1, Icasa e Souza. Levantamento feito pela direita pro time de casa, a bola acaba saindo, o árbitro sinaliza escanteio pro Verdão, quem sabe agora o gol no finalzinho para colocar o Icasa novamente na frente, Aloísio. Isso, escanteio, e o Rony vai deixando a cobrança para o Bull, lateral esquerdo da equipe do Verdão do Cariri, que vai ali vagarosamente para fazer a cobrança nesses últimos instantes do primeiro tempo, Marco. Informação para Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou também para produtos Panebom Pão Nosso e Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Talvez o último lance do primeiro tempo. Bull para a cobrança de escanteio pro time do Icasa, aqui da direita para a esquerda, autorizado, levantamento feito para a boca do gol, tentativa com o Jairinho na grande área, driblou bem o primeiro, vem tirando a zaga, bota a bola pela linha lateral ainda no ataque pro time do Icasa, o próprio Rony para a cobrança, placar de 1 pro Icasa, 1 pro Souza, o árbitro pediu a bola, é fim de papo no primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. Ele pede ali a bola, o árbitro da partida, o senhor Samuel dos Santos. Vem aí agora o nosso intervalo show, comando dele, a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Estamos começando o intervalo show no futebol do timaço da Vale FM, Arena Romeirão, 1 pro Icasa, 1 pro Souza. Jogadores não podem falar, nem o Aloísio pode ouvi-los, hein, Aloísio? Essas entrevistas ficam apenas para o final da partida. Aí sim, a gente vai ouvir os atletas da equipe icasiana e o Verdão do Cariri, que vai empatando em 1-1 até o momento. Gol de Jairinho pela equipe icasiana e gol de Doda por parte da equipe do Souza. Daqui a pouco a gente volta, portanto, Delton, no segundo tempo. Os jogadores estão indo para o banco, né, Luiz? Todos os jogadores do Verdão estão se dirigindo para o outro lado. Geralmente os jogadores ficam aqui, mas estão indo pro vestiários, hein, Aloísio? Todo mundo tá indo para os vestiários, isso mesmo, Delton, boa observação que você faz, talvez aí uma instrução, né, do próprio técnico Sidney Moraes para os atletas icasianos. Valeu, Aloísio Vilar, intervalo do jogo, Arena Romeirão, as emoções do Campeonato Brasileiro da Série D. João Filho, fala dos demais jogos pela Série D no Brasileirão, no Grupo do Verdão, João Filho. Bom, apenas o jogo do Icasa do grupo em andamento, o jogo do América de Natal já encerrou, o América venceu o Globo 2-0, ontem o São Paulo Cristal derrotou o Crato também por 2-0, e às 18h30, na Arena Pernambuco, lá em Recife, o jogo do Retrô contra o time do Afogados. Tá certo, tá aí o João Filho falando da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Intervalo show do timaço. Cariri da Sorte, toda semana um festival de prêmios pra você. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas. Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, Grama Esmeralda em São Carlos. Adubos químicos e orgânicos, Espaço Verde, você de bem com a natureza. Produtos de limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento para satisfazer as suas necessidades. Detergentes, lava-roupas, desinfetantes e produtos de limpeza para seu pet, eu disse Multilar no seu lar. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Alto Posto Casarão, combustível de qualidade. Também Panebom Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Delivery 988657741. Engazeiras Construções, tudo para sobra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque ou no cartão. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade. Carteiras em couro na Ramagem Couros. Alô, Arivelton. Hotel Amorama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro.
E ao lado da rodoviária, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Ótica Veja Bem, na Rua do Cruzeiro, número 185. Na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem você também. Intervalo de jogo, Arena Romeirão vai dando empate, 1 pro Icasa, 1 também pro time do Souza da Paraíba pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que terça-feira nós temos mais futebol no Timaço da Vale FM. Terça-feira tem Guarani e o time do CT, aliás, o time do Cariri, na próxima terça-feira, no Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Aqui, intervalo de jogo. Lembrando para você que tá ligado na nossa programação, você pode nos seguir lá no canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. E aí você passa a seguir, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, dá o seu palpite comentando o jogo de hoje e você vai concorrer ao sorteio de uma camisa oficial do Verdão do Cariri para você que tá ligado aí no Timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube. Tá na hora de ouvir a opinião desse primeiro tempo de partida. Um primeiro tempo de Icasa sem muita criatividade. Placar de 1 pro Icasa, 1 pro Souza. Tá na hora de ouvir Demontier Tenório. Eu até imaginei, Delton, que quando os jogadores do Icasa foram todos pro vestiário, seria em decorrência até da necessidade de um diálogo mais abrangente com todo mundo, no sentido de deixá-los a par da ideia, da imaginação, do que se pretende para o segundo tempo, até porque são jogadores que podem entrar em campo a qualquer momento. Mas eles retornaram, os jogadores que foram ao vestiário já estão batendo bola aqui no gramado do Romeirão. Mas olha, das equipes que eu vi o Icasa enfrentar aqui, sem dúvidas alguma, Testinha, vereador, Juazeiro, J. Luiz, grande abraço, nos visitando aqui na cabine da Vale FM. O Mauro Macedo esteve aqui agora há pouco, o querido colega Erivelton Gonçalves também passou por aqui. Um abraço para essa gente. Meu amigo Bernardo, grande abraço para você, obrigado aí pela audiência também. Mas nos times que eu vi atuar contra o Icasa, sem dúvidas, esse assim seria o mais arisco. Olha, o Icasa venceu 3 jogos. Lembrem vocês que 2 dessas vitórias do Icasa, elas aconteceram contra o atual lanterna desse grupo 3 e o vice-lanterna. O lanterna é exatamente o Crato, com 1 ponto. O vice-lanterna é o Globo, também com apenas 1 ponto. Esses foram jogos que o Icasa conseguiu vencer nas primeiras rodadas, na sua caminhada mais inicial dessa Série D, e depois uma vitória igualmente difícil contra o São Paulo Cristal. Sofreu muito mais do que em relação ao Crato, cujo jogo foi lá no estádio Mirandão. O Globo foi na estreia aqui. O jogo anterior contra o São Paulo Cristal com imensas dificuldades. Por isso que eu falei na minha primeira participação que o desejo do torcedor alviverde, que comparece em bom número esta tarde aqui à Arena Romeirão, seria de uma vitória com maior facilidade, sem tanta sofrência assim, mas não é efetivamente isso que está ou que aconteceu nesses primeiros 45 minutos. 1-1 é um placar, mas o Souza é um time aguerrido, é um time que evolui bem pro ataque, envolve o adversário, sai trocando passes. Tem na inteligência do Esquerdinha, por exemplo,
um jogador que se oferece como opção, né? E nisso ele domina até com uma certa facilidade esse meio campo do time do Icasa, que é muito frágil, é muito desorganizado, não sabe o que quer, não sabe o que faz com a bola quando tem, não sabe buscar, não dá combate, enfim, é aquela coisa completamente marcada pelo ostracismo. Então, o Souza encontra essa dificuldade, por isso que ele passa de passagem por esse setor alviverde. Chega mais adiante, ali ele já encontra uma certa dificuldade, principalmente no miolo, mas arriscou, ele chutou de fora. É bem verdade que o lance do gol do Souza foi no lance de bola parada com o Esquerdinha, que bate muito bem na bola, e a gente já conhece essa qualidade do Esquerdinha. Ele fez um chuveirinho ali na medida, né? Num tremendo sufoco em meio à zaga do time do Icasa. A bola encontrou o Doda, que apenas desviou, tirando do alcance do goleiro César Tanaka. Mas olha, o Icasa, ele peca muito por não trabalhar a bola. Quando ele tenta fazer isso, é de uma maneira ineficiente. Então você fica entre uma situação, tenta trabalhar a bola, ou assim, quando se busca fazer de uma maneira desajeitada, como isso tem acontecido, e irritado o torcedor alviverde. Essa que é a verdade. O Leleu, quando ele chega ali na frente para tentar auxiliar, para tentar se oferecer como opção, alternativa, inverter as jogadas, ele não consegue fazer isso de maneira alguma, inclusive errando passes a ponto até do torcedor do time do Icasa vaiá-lo em algumas situações para ver se ele apruma o shot, encontra o melhor caminho. Ali na frente do Icasa, quando você vê em algumas situações até ligações diretas, porque a bola passa pelo meio campo, porque quando se busca essa alternativa, ela se dá de uma maneira ineficiente, porque inexiste esse meio campo do time do Icasa. Aí quando ela corre que chega à frente, nos pés do Jairinho, muda um pouco de figura. A torcida, inclusive, tenta ajudar, ela aplaude, o Jairinho, ele se esforça ao máximo, ele dá profundidade ao time do Icasa, ele busca ser um instrumento para alavancar o time do Icasa, mas sozinho fica difícil, é aquela história. O Mandurinha só não faz verão. E se a gente for buscar um retrospecto aqui nesse primeiro tempo, a gente vai encontrar aos 4 minutos uma jogada do Jairinho aqui pelo setor esquerdo, em que ele lança no meio da área, encontra o Leandro e ele chuta exatamente no lugar onde estava o goleiro Ricardo, né? Uma grande oportunidade desperdiçada logo aos 4 minutos pelo Leandro. Uma jogada do Jairinho. Depois, o gol do Jairinho, que foi num lance muito bem trabalhado. Uma jogada que parte do lado esquerdo, uma inversão para o outro setor, encontra aqui o Gabriel livre de marcação, ele joga em meio à confusão numa certa altura e encontra o Jairinho, que só encosta de cabeça no meio do gol, abre o placar. O torcedor fez a festa, mas por muito pouco tempo, Delton, porque 3 minutos depois, o time do Souza já chegava ali abafando, já marcando o gol de empate, e a partir daí ele passa assim a cadenciar, a investir, a buscar ir mais adiante, a arriscar como ele já vinha fazendo, e enquanto que o time do Icasa em alguns momentos ficava observando. O Leleu ali no meio campo teve situações em que eles
os jogadores do Souza trocando passes e os caras apenas observando, enfim. É preciso que o Sidney ele procure fazer a melhor leitura dessa situação e vir com uma motivação maior. Eu já vi inclusive aqui que um desses jogadores do time do Icasa que estavam batendo bola aqui, um deles já foi chamado para as vestiárias e o Icasa deverá vir para o segundo tempo com alteração. Olha, o Bu não esteve bem pelo setor esquerdo, ele não está bem fisicamente, a gente vê isso claramente, e o Souza estabelece por ali um corredor extremamente perigoso, o Leléo também não está bem, e certamente o Sidney Delton está vendo toda essa situação, vai procurar naturalmente corrigir. Eu não, quem está vendo é o Sidney Moraes. Virá para o segundo tempo com alterações. Porque do jeito que está, Delton, não dá para continuar, porque vai ser uma tarefa fácil para o Souza, viu, Delton? Tá certo, Demontier Tenório, trazendo a sua opinião no intervalo show do futebol do Timaço da Vale FM. Delton! Tem uma brusqueta de foar para você a mais aí, viu? Que o Pedro Paulo trouxe pra você, viu? Fala, João Filho! Bom, 40 minutos do segundo tempo lá no Inaldão e Barbalha. O Grêmio Pague Menos vai derrotando Barbalha pelo placar de 1-0. Um abraço pro querido Foquinha. Viu? Pena, né? Lamentável, por enquanto tá sendo derrotado o Barbalha. Um abraço pro querido Foquinha, pro Velho Socorro, lá no bar dele, que fica lá do bairro do Socorro. E o Thiago Goiaba, escutando a gente lá do bar do Velho do Socorro. Grande abraço. Manda um abraço pro meu amigo Rafael Inácio, lá da MM. E também para sua esposa, a Valdelice. Estão aqui na Arena Romeirão, acompanhando o futebol show do Timaço. Meu amigo Tiagão da Madeireira Beira Rio e seu filho. Também estão aqui na Arena Romeirão, acompanhando o jogo. Acabou. Agora, sabe quem tá? Cadê onde é que ele tá, rapaz? Tá em Marabá, ouvindo o futebol show do Timaço da Vale FM. Renato Moura, Montier Tenório. Irmão mas ele deveria estar aqui, rapaz, torcendo pelo Verdão. Ele tá lá trabalhando, deixa o rapaz trabalhar. Mas os irmãos com certeza aqui estão. Tá o Beto tá aqui, o Nilton tá aqui, o Moura tá aqui, o Nivaldo eu não sei, mas a rapaziada tá aqui acompanhando o jogo e um abraço para todos eles. Fala, João Filho. Bom, Delton, acabou lá pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Bahia por 1-0 e o Cruzeiro derrotou o Náutico também por 1-0. E a bola já rola nos jogos das 18 horas da Série A, Avaí e Juventude, e os primeiros minutos para Botafogo e Fortaleza. Tá certo, deixa eu mandar um alô também pro nosso amigo Josafá Figueiredo. Tá oferecendo aqueles 50 que você já disse, é torcedor do Guarani, mas tá oferecendo grana para quem fizer o gol da vitória. Josafá oferecendo dinheiro pro gol da vitória ao viver? É sim, ele disse que é desportista, não tem esse negócio com ele não. Está oferecendo pro Verdão do Cariri. E Casa voltando pro segundo tempo, voltando o Souza. Teremos alterações pro segundo tempo. E vai mudar aqui também. Tô tirando meu time de campo. Tá voltando para assumir o futebol show do Timaço da Vale FM. O campeoníssimo de audiência. De volta pela Vale FM 99,9. Tem mudança no time do Souza. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o nosso querido Aloísio Vilar. Fala aí, Aloísio. Mudança no Souza, Marco Valério. Sai com a camisa 11, o Joboy, para a entrada do 17, Gleidson. Sai Joboy com a 11, entra 17, Gleidson na equipe do Souza. E tem mudança também na equipe do Verdão do Cariri. Mudança na zaga. Vem aí o Marlon, o zagueiro na equipe do Icasa com a camisa 14. Portanto, no lugar do Matheus, o camisa 5. Entra Marlon com a camisa 14, no lugar do camisa 5, Matheus. Informou Atacom, o home center que o Cariri aprovou.
Tá legal, vamos acompanhar como serão processadas essas mudanças, né? E acompanhadas também pelos seus treinadores para ver se tem um rendimento que eles aguardam, né? Tomara que o Marlon possa ter uma grande atuação nesse segundo tempo com a camisa do Icasa. Saída de bola que favorece o time do Souza aqui no segundo tempo. Lembrando que todos aqueles que estão participando dos comentários do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, estão concorrendo a uma camisa do Icasa que será sorteada posteriormente. Autoriza o árbitro. Bola rolando pro segundo tempo. 99,9. Vamos pra cima dele, Casa. Mas quem vem para o ataque agora é o time do Souza. Bola tocada na grande área, tentativa de jogada do jogador que o André chegou ali. O árbitro já sinalizando lateral pro time do Souza, já cobrado. A bola tocada agora com o jogador que é o Daniel Costa. Faz a movimentação de jogada para o Otacílio Marcos. A bola correu demais, saiu só tiro de meta em favor do time do Icasa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, é concessionária Steel para toda a região. A Comercial ZM. Bola tocada pelo representante caririense, o Alviverde de Juazeiro do Norte. Vem o Verdão. Boa bola tocada pela ponta esquerda. Agora chegou Leleu, dominou, tenta o cruzamento, bateu em cima da lateral do time do Souza. E o torcedor já tá ali, pé da vida com o Leleu. Olha o Icasa tentando, bola para o Jairinho, é o melhor jogador do Verdão individualmente falando. Tentou uma jogada, brigou por ela. Vem o Doda na marcação, entrega a bola para Iranilson aqui pelo setor direito, campo de ataque. Falta, tá marcada não, o árbitro mandou seguir o lance. Guidio domina pelo time do Icasa, tocando mais atrás, deixa a bola trabalhada agora. Quem recebe é o zagueirão Léo vai tocando curtinho para Gabriel, camisa 4 do time do Icasa, movimenta, toca a bola para o ataque. O Verdão que vive da ligação direta. É incrível, Demonti, como a bola não passa pelo meio campo do Icasa. Eu já disse isso aqui no intervalo, né? Porque há uma esticada de bola, principalmente para o Jairinho, porque não adianta se trabalhar essa bola, porque ela se dá de uma maneira ineficiente no meu campo. Não existe, eu falei isso aqui no intervalo. Aí ele vem com a alteração, tira um zagueiro, bota outro, mas me parece que muito mais aqui, para dar uma segurada nesse lado esquerdo, a gente vê que o Marlon está bem encostadinho no burro para desfazer esse corredor estabelecido pelo Souza, viu? Mais antiga do Brasil, Ipioca. Se tem história, tem Ipioca, beba com juízo. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão. Alô, professor Jaime, grande torcedor do São Paulo e também apoiador do time do Icasa. A Unileão, a grande parceira do Verdão do Cariri. Aqui tem falta no campo de defesa. Falta pro time do Souza cobrar. Vai ali para a cobrança, Marcelo Duarte. Autoriza o árbitro da partida, placar de 1 para o Icasa, 1 também para o time do Souza. Vamos lá, Verdão, para buscar a vitória. Mas o Souza vem para o ataque, vem cortando ali de qualquer maneira. Matheus, bola para o alto. Disputa ali, chegando, brigando, tentou ali. O jogador camisa meia dúzia Bull. De cabeça faz o passe Marlon. A bola sobra no setor de meio campo, sempre em favor do time do Souza. Levantamento feito pela ponta direita, tentou uma jogada. Camisa de número 7, André, ganha arremesso lateral, acabou em Barbalha, João Filho. Acabou em Barbalha, o Grêmio Pague Menos venceu o Barbalha pelo placar de 1-0, abraçar o Rominho e também o Rômulo Antônio escutando o Tibaço. Tá legal, conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, um grande abraço para todo mundo ligado com a gente também na Cidade do Crato. Alô, querida Cidade do Crato, que prepara-se para um dos maiores eventos do Brasil, que é a Expo Crato, que terá também cobertura jornalística aqui da Vale FM. Jogo parado, bola favorece o time do Souza, lá do outro lado, Aloísio.
Isso, Marco, lateral. Agora sim nosso Luiz. som saiu, né? Lateral em favor da equipe do Souza lá pelo lado esquerdo. Lateral cobrado, movimenta a jogada, bola tocada para a peça ofensiva, tentou ali o Tacílio Marcos, a bola vai sobrando pela canhota, brigou pela posse de bola, ali o jogador Gleison, a bola favorece o time do Souza, bola já tinha saído, favorecendo então ao time visitante. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, movimenta a jogada, vem para o ataque, tentou, brigou por ela, Iranilson, a bola vai sobrando pelo meio, tentava Daniel Costa, melhor para o time do Icasa com Jairinho, só que perdeu na sequência, chegou de longe a batida pro gol do André, o goleirão ali do Icasa fez a defesa tranquilo, César Tanaka. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 18 horas e 12 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro da Série D. Segunda etapa, Arena Romeirão, 11 minutos do segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, um Icasa, um também para o Souza. Série A do Brasileirão tá acabando o primeiro tempo, Coritiba e América Mineiro 0-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Futebol show do Timaço da Vale FM para Unimed Cariri, também para Motopeças Padre Cícero, Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e desamassamento. Vem a bola tocada pela canhota, o time de casa tentou a jogada, vem cortando ali o Souza, põe a bola pela linha lateral, Daniel tocou na bola, lateral cobrado pelo Malviverde Juazeirense, o árbitro não havia autorizado, manda voltar a cobrança para ser efetuada ali pelo Bull, na linha divisória do gramado, aqui bem no setor canhoto do time do Verdão do Cariri. De segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, você bem informado no programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. A bola vem trabalhada pelo setor direito, campo de ataque do time casiano, levantamento feito curtinho, bola tocada aqui, trabalhando a jogada, o jogador camisa 4, Gabriel do Icasa, levantamento, já marcada a condição de impedimento do atacante do Alviverde Juazeirense, Aloysio. Quem descia aqui pela ponta direita, marcada a posição irregular, segue 1-1 no placar da Arena Romeirão. Informou o governo do estado do Ceará, avançando juntos. Tem uma batucada boa aí pertinho de você agora, Aloysio? É, a Icasa Chopp, quem tá por aqui fazendo a festa, apoiando a equipe do Verdão do Cariri, viu, Marco? Tá certo, torcedor do Icasa, ligado na Vale FM, obrigado pela companhia. Um abraço pro amigo Ronaldo Gonçalves, com seus filhos, sua esposa, aqui na Arena Romeirão, torcendo pelo Icasa. Valeu, Ronaldo, obrigado pela audiência. Alviverde Juazeirense tentou uma jogada, outra vez o time do Verdão com o Leleu, tentou o cruzamento, bateu ali no sistema defensivo, a bola acaba saindo, bola que favorece o time do Icasa, escanteio ao lateral. O que é que deu ali o árbitro da partida, Luísio? Escanteio, viu, Marco? O Leleu tentava a jogada aqui pela ponta esquerda, a bola bateu no Adriano, zagueiro da equipe do Souza, vai para a cobrança do escanteio, ele, o camisa 2, Rony. Rony que sai da direita, vem aqui para a esquerda para a cobrança desse escanteio em favor do time do Icasa. 1-1 é o placar do jogo, para cima deles, Verdão. O Icasa tenta a terceira vitória consecutiva, o que seria a quarta do Campeonato Brasileiro. Autoriza ali o árbitro da partida, antes conversa com os jogadores do Icasa, também do time do Souza. Autorizado para a cobrança, Rony vai levantar a bola da grande área, cruzamento feito para a boca do gol, passa pelo goleirão que toca nela. Mais um escanteio, agora do outro lado, Aloysio. Um leve toque ali do goleiro Ricardo na bola, Marco. Por isso, novo escanteio agora lá pela ponta direita. Vai para a cobrança agora o Bull, camisa 6 da equipe do Verdão. Informação para Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular ou seu novo smartphone. Também está na Fox. Jogada ensaiada, Bull recebeu ali, cruzamento feito para a boca do gol. Tirou bem a zaga com Doda agora. Ela vai sobrando fora da grande área. Otacílio Marcos bota a bola para a linha lateral. Otacílio Marcos que, como disse o Demonte
Demontier, no princípio da transmissão, jogou muitos campeonatos cearenses pelo time do Iguatu, tanto na primeira como também na segunda divisão, também pelo time do Horizonte. A bola sobra pela direita, vem com Guidio dominando, faz o passe, entrega a bola para Rony, levantou para a boca do gol, muito forte o cruzamento. Vai tentar alcançar aqui o jogador que é o Bull, consegue, domina, veio em casa para o ataque, tentou o drible, melhor para Iranilson, que acaba ganhando agora o arremesso lateral do campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 18h17, 6h17 para você ligado no Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro da Série D. 10 minutos do primeiro tempo, não, do segundo tempo de partida aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. É a quinta rodada do Brasileiro da Série D. No placar do Cariri da Sorte, um Icasa, um Souza. 19 horas, Goiás e Santos vão fechar a rodada do Brasileirão da primeira divisão. A informação para a Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Torcedor, pela companhia, estamos juntos em nome de Unimed Cariri. Lembrando que na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, transformando sonhos em realidades. Ligue para 996151864. Vamos colocar o torcedor no ar para interagir com a gente, JF. Vale FM. Boa tarde, galera da Vale. Aqui é Matheus do Sítio Pedra de Fogo. Vai ser 2-1 pro meu Verdão. Valeu, Matheus, obrigado pela companhia. Desce o Icasa, descia ali o Jairinho, antecipação então chegando, camisa de número 5, Doda, movimenta a jogada, faz o passe, toca a bola pela canhota, melhor para o Icasa no campo de defesa, o Alviverde vai dominando, olha o Tanaka, escanteio pro Souza, ia tomando um frangaço ali, o Tanaka, ainda bem que a bola foi pra fora, viu, Aloysio? Ainda bem, quase que vacila o goleiro do Verdão do Cariri, menos mal, escanteio para a equipe do Souza, lá pelo lado esquerdo, viu, Marco? Gol aonde, JF? É gol lá no Engenhão. Fortaleza faz 1-0 no Botafogo. Olha o tricolor de aço também buscando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Levantamento vai ser feito na grande área em favor da equipe do Souza da Paraíba. 1-1 é o placar do jogo. Cruzamento feito para a boca do gol. Desvio de cabeça ali do Matheus. A bola vai sobrando outra vez em favor do time do Icasa. Tira o sistema defensivo do Verdão do Cariri. A bola fica aqui na frente para ninguém. Tranquila, apenas para o Daniel Costa, capitão do time do Souza, entregando para o goleiro Ricardo. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, formando grandes profissionais, e Gênesis Solar. Alô, meu amigo Luciano Carvalho, aquele abraço, torcedor do Icasa. Aqui jogo parado, bola que favorece o Icasa no campo de defesa. Demontier, quase 15 do segundo tempo. Você está gostando mais do Icasa nessa segunda etapa ou permanece no mesmo patamar? Para ser sincero, de nenhum. Jogo feio nesse segundo tempo. Jogo marcado por chutões, faltas, né? Muito truncado. A bola sai de um goleiro para o outro lado e retorna. Enfim, nada que possa agradar. É uma tremenda iniquidade aí em termos de segundo tempo, porque se o meu campo do Icasa não prestava, agora dos dois, o meu campo do Souza não veio para a etapa complementar. Aí ficou aquela coisa ridícula em termos de segundo tempo, viu, Marco? Não tá gostando do jogo não, nosso comentarista Demontier Tenório. Lembrando que você vai lá no canal oficial da Vale FM no YouTube, coloca lá seu comentário, coloca o placar independentemente do resultado final. Todos que participarem vão concorrer ao sorteio de uma camisa do Icasa, e a gente vai estar anunciando o nome do ganhador depois aqui na cobertura da Vale FM. Fala, João Filho. Pessoal que está no canal do YouTube, o José Ferreira em Penaforte, o Dairo Coimbra, ele é filho do saudoso Dário Maia Coimbra, tá escutando a gente, o Gilberto Paulino em Natal, o José Belarmino, que tá aí na Arena Romeirão, mas também tá interagindo pelo canal do YouTube, o José Irenaldo tá em Fortaleza escutando a gente, o Edil
Wilson Carlos em Nova Parnamirim, o Francivaldo Carvalho em Mombaça, também escutando o Timaço. Olha o Icasa chegando perigosamente, a batida, ela passa perigosamente, vai pra fora. Numa jogada muito bem trabalhada pelo time do Icasa, passando de pé em pé por vários atletas, o Rony deu um tirombaço, ela passou perigosamente, melhor lance do Icasa no jogo, Aloysio. A bola trabalhada com calma, até chegar nos pés do Rony, que passava lá pela ponta direita, tentou arriscar o chute, a bola foi pra fora, passou por cima do gol do Ricardo, tiro de meta já cobrado, 1-1 é o placar do jogo, informou o Comercial ZM, autorizado Estil. Em nome também de Arena Dom Vicente, Arena Dom Vicente, Society, Futebol, Bar e Petiscaria, Arena Dom Vicente, no caminho do loteamento Oasis. Aqui o time de casa tentava jogada pela canhota, já a alteração no Verdão. Quem é o jogador de camisa de número 15 do Icasa, Luísio? Valério, camisa de número 15, Denis. Daqui a pouco, Denis no time do Icasa. Levantamento feito pela direita, desce outra vez o Verdão do Cariri. Bola tocada para Rony, levantou na grande área, bola do alto, tentou de cabeça ali o Leandro. A bola saiu, só tiro de meta. Mudança no time casiano. Aloysio. Moraes vai para a segunda substituição no jogo, vai saindo o Leleu com a camisa de número 10, para a entrada do Denis com a camisa de número 15, sai Leleu com a 10, entra Denis com a 15, tá tendo uma outra substituição ali também, a saída do Bull, viu, Marco? Quem saiu foi o Bull, viu? Isso, o Bull com a camisa de número 6, portanto é quem sai para a entrada do Denis com a 15, o Leleu ia só ali conversar mesmo, quem sai é o Bull, informou Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Daqui a pouco também tem uma alteração no time do Souza, 17 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão. Em Caseiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão. Conosco também a Margem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Hotel Amoarama em Fortaleza, do Genilson, pertinho do aeroporto, Amoarama, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. São também do time do Souza, Luísio. Isso, sai o Iranilson com a camisa 2 para a entrada do Maicon Rangel com a 13. Sai Iranilson com a camisa de número 2 para a entrada do 13, Maicon Rangel. Isso na equipe paraibana, viu, Marco? Tá legal, 1-1 é o placar do jogo aqui na Arena Romeirão. A bola vem tocada pela canhota, trabalha a jogada então, jogador camisa de número 10, esquerdinha, corta bem a zaga. A bola tocada pela linha lateral em favor do time do Verdão do Cariri. Para a cobrança, o próprio Denis, que foi muito bem no jogo de estreia e pintou um cartão amarelo para jogador do time do Souza, Luísio. Daqui a pouco te informo, viu, Marco? 17, viu? Gleidson, camisa Gleidson, 17. Gleidson, portanto, camisa 17, cartão amarelo, informação para Atacom. Aqui o time do Icasa tenta, bola pro Jari na grande área, brigou pela posse de bola, afasta o sistema defensivo, bota a bola para a linha lateral já cobrado, vem outra vez o time do Icasa para o ataque, bola tocada pelo meio, trabalha a jogada, bola com Guidio, abriu jogada pela ponta direita, trabalha a bola, o time do Verdão vem para o ataque, Rony levantou para a boca do gol na tentativa do Leandro, cortou a defesa, vem afastando o sistema defensivo, bola tocada pelo meio, outra vez a bola em favor do time casiano, a bola trabalhada com Rony, dominou, driblou, tentou a jogada, vem a marcação dobrada, afasta a defesa do Souza, bola pro Atacílio Marcos, já em condição de impedimento, o jogo tá parado, até para atendimento a um jogador do time do Souza. Gol aonde, João Filho? Gol na Série A, o time do Juventude faz 1-0 no Avaí. Juventude fazendo 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Você ligado aqui na Vale FM. Oferecimento da Ótica Veja Bem. Na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem, na Rua do Cruzeiro, número 185. Produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. 18 minutos. Melhorou o jogo, Demontier Tenório? Ainda não, Marco Valério. O Icasa se salva
pelo ímpeto desse Jairinho. Você já observou que são 3 na marcação? Quando ele bota no mano a mano, quase sempre ele leva vantagem e às vezes até para cima dos 3. Ele é quem tem conseguido dar profundidade ao time do Icasa. Tanto que quando ele pega na bola, ele levanta o torcedor aqui no Romeirão. O Bu realmente não deu, não teve uma tarde inspirada, saiu para entrar o Denis, que na estreia se ouve muito bem, atuando como lateral esquerdo, mas depois desapareceu. Esperar que ele possa ressurgir hoje à noite, viu, Marco? Opinião de Demontier Tenório, 19 minutos e 30 segundo tempo de partida, placar de 1 para o Icasa, 1 também para o time do Souza. Para você ligado aqui no Timaço da Vale FM, vai lá, se inscreve também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você participa dos comentários, ativa as notificações e vai concorrer a uma camisa oficial do Icasa. Lateral para o Verdão do Cariri, para a cobrança, movimenta o jogador da camisa de número 15, que é o Denis, autorizado pelo árbitro, faz o passe, entrega a bola para Jairinho, brigou por ela, chega a marcação dobrada, ela sobra aqui pela canhota, novamente a favor do time de casa, vem tirando agora Marlon, lança para a peça ofensiva, a tentativa de jogada com Leleu, chega cortando bem agora, o jogador camisa de número 4, Marcelo Duarte, volta a bola pelo meio, disputa a jogada, brigando uma esquerdinha, sempre com categoria, chegou duro nele agora ali, o Guidio levou vantagem ao time do Souza, mas já recupera a bola, o árbitro paralisa e subiu o cartão ali pro camisa 7 do Verdão, Mano Bísio. Guidio, camisa 7 da equipe do Icasa, se pintou cartão Madeireira Beira-Rio na informação, mais um cartãozinho, portanto, dessa vez para o Guidio na equipe casiana. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, conferindo agora, em nome de Novo Rio Veículos, a hora em Juazeiro do Norte. 18 horas e 28 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. Arena Romeirão, segundo tempo de partida, 22 minutos do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, que no prêmio principal do próximo domingo tem um Fiat Mobi 0 km, mais 10 mil reais, um para o Icasa, um para o Souza. Tem gol na Série A, é o empate do Avaí, agora lá na ressacada, Avaí Juventude 1-1, o Fortaleza segue vencendo o Botafogo por 1-0, a informação para a Madeireira Beira-Rio. 99,9 Marco Valério. Um abraço pro meu querido amigo Expedito dos Bombons, tá aqui na Arena Romeirão, acompanhando a transmissão do nosso Timaço da Vale FM. Será que o Cláudio Macedo tá com ele, hein, rapaz? São amigos quase que inseparáveis e de longas datas. 1-1 é o placar do jogo. Lançamento feito aqui pela canhota pelo time do Souza, vem trabalhando a jogada então, o jogador que é Vinícius Paiva, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada mais atrás, volta agora, camisa de número 4, Marcelo Duarte, movimenta, lança na frente para o Tracílio Marcos, brigou por ela, o árbitro já paralisa, falta do camisa 9 do time da Paraíba, portanto favorece o Icasa bem no círculo central do gramado. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Vamos abrir espaço para mais um torcedor interagindo conosco no WhatsApp da Vale, 988199999. Marcos Valério, boa noite. Manda essa torcida aí carregar o time nas costas, levantar e gritar e vibrar. Eu tô aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, estou doidão com esse empate, meu irmão. Obrigado pela transmissão. Valeu, amigo, obrigado pela participação. Torcedor tá fazendo a parte dele. O Icasa tem que melhorar a sua performance dentro de campo. É um time muito competitivo, muito vontadoso, mas falta um pouco mais de talento nesse time do Icasa para performar melhor, né, Demontier Tenório? É, porque é um talento de poucos. Olha, tem jogadores até bons. O Leandro é um cara ativo, mas ele não correspondeu. Também a bola não chega até ele com qualidade. Exatamente pela ausência de um meio-campo que possa ser o responsável por isso.
Alguém que possa chamar para si a responsabilidade. Olha o Souza chegando, bola da grande área, tentativa, cruzamento, afasta ali o Rony de qualquer maneira, a bola sai, é lateral em favor do time do Souza, já cobrado lá pela canhota, bola trabalhada, vem para o ataque mais uma vez, a bola fica agora com o jogador que é o esquerdinha, lança a bola pelo meio, trabalhando a jogada pelo time do Souza, levanta a bola da grande área, muito forte o levantamento, Tanaka tranquilo, e o jogo continua precisando melhorar, né, Demontier Tenório? Sem dúvidas, a criatividade está mandando lembrança para as duas equipes. O Icasa se vale disso aí, o Jairinho, pena que estava, não sei o que foi que aconteceu, mas toda vez que a bola vai na direção dele, o incentivo da torcida não falta, hein, mano? Opinião de Demontier Tenório. Em nome da Ótica Veja Bem, na Rua do Cruzeiro 185, na compra do seu óculos e grau. A consulta é por nossa conta na Ótica Veja Bem. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo também. Para Cariri da Sorte. Esta semana só R$5. E no prêmio principal, um Fiat Mobi mais 10 mil JF. Neto da Bet 95 tá escutando a gente, oferece R$100 pro jogador do Verdão que fizer o gol da vitória. Tá legal. Um abraço pro Germano, que tá no suporte do canal da Vale FM no YouTube, Marco. Grande abraço, Germano. Germano é o nosso CEO da parte tecnológica da Vale FM. Grande Germano em Fortaleza. Fala aí, Demontier Tenório. É escanteio pro time do Souza agora. Toda atenção agora é pouca, viu, Aloysio Vilar? Perigo, a equipe do Souza, Marco Valeri, agora consegue mais um escanteio, mais um lance de perigo aqui pelo lado direito. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tentou de cabeça, ali o jogador do time do Souza, bola na área, vai para fora, mas chegou perigosamente o time do Souza agora, hein, Aloysio? Jogador da equipe do Souza na pequena área, ainda bem que a bola subiu, foi para fora, tiro de meta já cobrado, bola novamente com a equipe do Souza, Marco. 27 minutos do segundo tempo, placar de 1 para o Bicasa, também para o time do Souza, Campeonato Brasileiro Série D, você acompanha na Vale FM, oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar, em nome também de Espaço Verde, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde, você de bem com a natureza. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender, trabalhamos também com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Jogo tá parado, é falta ali pro time do Souza, o árbitro conversa ali com alguns atletas do time do Souza para autorizar agora a cobrança em favor do time paraibano. 1-1 é o placar do jogo, em casa precisa da vitória, mas tá difícil, vem a bola tocada aqui no ataque, caiu o jogador do time do Souza, o árbitro manda seguir o lance, o Icasa dá mais um chutão, o Icasa vive às custas do chutão e da ligação direta, é um time que não tem criatividade nenhuma no setor de meio campo. Bola tocada pelo setor de meio campo do time do Icasa, tentativa de jogada agora, levantamento feito pela canhota para Jairinho. Esse Jairinho deveria ganhar dobrado, viu, Demontier Tenório? Que é o que corre esse Jairinho, não é brincadeira. A bola saiu agora, lateral pro time do Souza. 28 minutos do segundo tempo. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, vai comprar terreno, também é com o homem. Ligue pro Daniel Victor, 996151864. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Conosco também, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. 1-1 é o placar do jogo. Tentou ali o Denis, perde a posse de bola. Levantamento feito pela ponta direita em favor da equipe do Souza, levantamento agora tocado, movimentação de jogada pelo meio, vem a bola trabalhada pelo time do Souza, do outro lado, Vinícius bateu muito alto, sem direção, hein, Aloysio Vilar? Sem direção alguma, o camisa 6 da equipe do Souza, tentava ali um chute, a bola pra fora, tiro de meta e vai mudar mais uma vez o Souza, daqui a pouco a gente informa, Marco.
E o jogo parou agora ali para atendimento a um atleta do Souza. Torcida do Icasa não gosta. O jogo tá parado ali. Já mais uma modificação do time do Souza, como já falou o Aloysio Vilar. Fala, João Filho. Álvaro Gesso, mais R$50 pro jogador que fizer o gol que confirme a vitória do Icasa. Esse gol tá difícil, mas tá valendo uma boa grana já. Mudança do Souza. O esquerdinha vai embora, hein, Aloysio? Isso, agora sim, temos um delay aqui, Marco, mas de fato vai embora o esquerdinha com a 10 para a entrada do camisa 15, que é o Natalício. Olha o nome da fera, Natalício com a 15 entra na equipe do Souza no lugar do esquerdinha com a 10, informou Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Ô Aloysio, me diga uma coisa, o Sidney Moraes não tem nenhum jogador com a característica de armador para colocar nesse meio campo do Icasa, para ver se fica menos ruim? Tem o Paulo Vitor, viu, Marco? Recém-chegado, o meia Paulo Vitor, que é um armador. A função dele originalmente é de meia e tá aí à disposição do Sidney. É uma opção também, no lugar desse Leleu aí, poderia ser o Mandacaru para dar velocidade, abre de um lado, abre de outro, porque diante do zero que é o Leleu, o Mandacaru vai mudar. Com velocidade poderia ser mais útil, né? Parece que o Sidney Moraes tá ouvindo a gente, vai mudar uma tacada logo com 3 jogadores, daqui a pouco no time do Icasa. 1-1 é o placar do jogo, atenção torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. 18h36 no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro da Série D. Segundo tempo de partida aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro, 31 minutos do segundo tempo, 31 da segunda etapa no placar do Cariri da Sorte. 1 para o time do Icasa, 1 para o Souza. Bom, já é segundo tempo lá no Paraná e o Coritiba vai derrotando o América Mineiro por 1-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, tem lateral e casa, vamos ver se tem as mudanças agora. Aloysio Vilar, Verdão do Cariri, mexendo em 3 posições. Vamos à primeira, sai com a camisa 2 o Rony, para a entrada do 13 Marquinhos, na lateral direita, portanto a mudança, sai o 2 Rony, entra com a 13 o Marquinhos na equipe do Icasa. Segunda substituição, sai o camisa 11 Jairinho, autor do gol da equipe casiana, para a entrada do Júnior Mandacaru. Sai Jairinho com a 11 para a entrada do Mandacaru com a 19. 2 substituições, portanto, já efetuadas. Vamos aguardar se vai ter mais alguma por parte da equipe do Icasa, viu, Marco? E a torcida vaiou a substituição feita pelo técnico Sidney Moraes, que tirou o melhor jogador do Icasa em campo, Demonte. A não ser que ele tenha pedido para sair, a não ser que tenha ocorrido esgotamento físico, mas até então era o xodó da torcida, viu? Torcedor do Icasa criticou agora ali a mudança do técnico Sidney Moraes. Mas vamos torcer para dar certo, né, gente? Vamos torcer para quem sabe aí o Júnior entre e faça o gol da vitória, porque é importante sim que haja a torcida como aliada, mas que eu concordo com a torcida. Acho que o Sidney foi infeliz na alteração. Fala, Demonte. Aliás, João Filho. Pessoal que tá com a gente no canal do YouTube, Francisco Silva, lá de Aracaju, Sergipe, Diogo Vieira, tá em Serra, no Espírito Santo, em Vitória. Um abraço, Isaac Vieira. Um abraço, Isaac, no Maranhão. Um abraço pra você, um abraço pro Cícero Lobo, Cassiano Arraes e também pra Lindinei Santos. Ela tá em Portugal, tá no Velho Continente, escutando o Tibaço. Lembrando que o canal da Vale FM no YouTube é Rádio Vale FM 99 Oficial. Inscreva-se você também. Olha o Icasa com Marquinhos, falta! Pela direita, falta boa pro Verdão. Tem que pintar cartão, já pintou, hein, Aloysio?
Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. É falta pro time do Verdão pela direita. Placar de 1-1. Pra você ligado no timaço da Vale FM. Vamos deixar direto, Aloysio, nesse finalzinho. Vamos deixar direto pra poder chegar bem pros nossos ouvintes. No oferecimento da Comercial ZM. Máquinas, ferramentas, EPIs, você já sabe, é com a Comercial ZM. É falta pro Verdão. Já sabe quem vai aí por baixo para a cobrança? Marquinhos, é ele que prepara-se para a cobrança pelo time casiano, autorizado pelo árbitro da partida. Capricha, Marquinhos. Vamos lá, Verdão, pra cima deles em casa. Cruzamento na boca do gol, bola pelo alto, ela passa por todo mundo. Vai tentar aqui do outro lado o time de casa, tentativa de jogada ainda, cruzamento do Júnior Mandacaru, lançou, tentou bater ali o Matheus, ela foi para fora. Só tiro de meta em favor do time do Souza. É isso, Aloysio? Não tô conseguindo falar com o Aloysio Vilar não, mas fala você, JF. Empatou o Botafogo lá do Rio de Janeiro, agora Botafogo e Fortaleza, 1-1. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Conosco também Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto é na Motopeças Padre Cícero. Aqui vale FM 99,9, conferindo agora a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Olha o Icasa descendo para o ataque, tentativa de jogada, ganha bem o Verdão com Dudu, cruzou para a boca do gol, muito mal. Horrível ali a tentativa do Dudu agora, nem chutou, nem cruzou, foi muito mal. Só tiro de meta pro time do Souza. Aqui para bater então, foi nem tiro de meta, foi lateral. O chute foi tão ruim que veio aqui para lateral. Oi. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Placar de 1-1 é o placar do jogo. Você ligado no timaço da Vale FM. Já pra você as observações do nosso querido Aloysio Vilar. Tranquilo, beleza. A bola vem tocada então com o time do Icasa, com Denis. Tudo isso na marca de 36 minutos do segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Olha o Verdão no ataque, bola tocada pro Leandro, tentou o Dudu, a bola vai sobrando, fica dominada, aqui pro Denis, cruzou pra boca do gol, bate na defesa, ela sobra, outra vez em favor do time de casa, levantamento feito pra boca do gol, tentativa do Marquinhos, olha a pressão, bateu pra fora, pegou mal na bola, agora ali o Júnior Mandacaru, tocou pra muito longe, viu, Aloysio? Longe até demais, Marco Valério. Após o cruzamento do Marquinhos, o Júnior Mandacaru tentava ali de frente pro gol, botou a bola pra fora, só tiro de meta, e tem jogador do Souza caído por aqui, vai receber atendimento médico, camisa 7, né? O André Vitor caído por aqui pela equipe do Souza, Marco. Demontier, o tempo vai passando, em 37 minutos do segundo tempo, e o gol do Icasa não sai, o Verdão vai por enquanto perdendo 2 pontos aqui dentro de casa. Até que se largou um pouquinho mais, né? O Souza tirou esquerdinha, né? Parece que dá uma ideia assim, ultimamente está um cai-cai tremendo no time do Souza, batendo pra caramba, já levou terceiro, já levou cartões outros, amarelo ali. Me parece que o Souza anda satisfeito com esse resultado. O time do Icasa é que não consegue encontrar o caminho para buscar a construção dessa vitória. É algo burocrático, é algo difícil. Me parece que pelas mãos do Sidney, ele conseguiu burocratizar ainda mais. Ele permanece com o Leleu diante da sua ineficiência, tira um Jairinho que dava profundidade, ele poderia abrir esse time do Icasa de um lado para o outro. O lateral direito lá, o Marquinhos, parece ter entrado com muita vontade, mas falta fundamento. Essa finalização do Icasa agora aos 36 com o Júnior Mandacaru foi terrível, falta de tranquilidade. Quando parte pro tudo ou nada, fica difícil.
E agora tem alteração no time do Icasa. Foi embora ali o Dudu. Não é isso, Aloysio Vilar? É isso, foi embora o Dudu para a entrada do Jonathan com a camisa de número 17. Sai Dudu com a 8, entra Jonathan com a 17. Na equipe do Icasa, informou a Atacom, o home center que o Caribe aprovou. É o Jonathan que foi titular, inclusive, na primeira partida do Icasa, na vitória contra o Globo, na estreia do Verdão na competição aqui mesmo na Arena Romeirão. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Conosco também tem Gênesis Solar. Ligue pro Luciano e resolva o problema da conta alta de energia. 981237956. Conosco também Arena Dom Vicente para você bater um bolão. Agora tem uma falta perigosa contra o Icasa. Levantamento vai ser feito na grande área pelo time do Souza. O placar é de 1-1 aqui na Arena Romeirão. 39 minutos do segundo tempo. Prepara-se para a cobrança Vinícius Paiva. Vai levantar a bola da grande área. Cruzamento feito para a boca do gol. Desvio, gol! Gol do Souza da Paraíba! Aos 40 minutos do segundo tempo, cobrança de falta, teve desvio, a bola foi morrer lá dentro. Gleison, camisa de número 17, faz o segundo. É o segundo gol, é a virada do time do Souza aos 40 minutos da segunda etapa. Agora Icasa 1, Souza 2. Aloysio Vilar. Vira que vira para a equipe paraibana, Marco Valério. Após uma cobrança de falta precisa lá pelo lado esquerdo, a equipe do Souza consegue chegar ao segundo gol e agora ultrapassa a equipe do Verdão. É 2-1, por essa ninguém esperava. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM, João Filho. Bom, esse é o 8º gol que marca o Souza no campeonato. Esse é o 3º gol que toma o Verdão do Cariri na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Icasa, com esse resultado, vai perdendo 2 posições na tabela. Isto porque o Afogados acaba de fazer 1-0 do Retrô lá na Arena Pernambuco. Pois é, com o empate, o Icasa estava voltando para a segunda posição isolada, mas com a derrota, o Verdão do Cariri aí perde mais uma posição, cai para o 4º lugar. E aqui, vaias na Arena Romeirão pro time do Icasa, Demontia Tenório. E beneficiado, teoricamente, com essa derrota do Retrô, né? Poderia assumir a liderança, caso conseguir. Olha o Icasa chegando, a batida e o gol! Marquinhos! Gol! Do Icasa, é gol do Verdão. Aos 42 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia estar perdido, Marquinhos recebeu, bola longa que veio da canhota, ele bateu rasteiro no cantinho, pra acordar de vez o torcedor do Icasa na Arena Romeirão. Marquinhos, camisa de número 13, empatou o jogo. Agora 2 pro Souza, 2 pro Icasa, Aloysio Vilar. Após uma jogada rápida pelo lado esquerdo, Júnior Mandacaru fez o cruzamento pro Marquinhos, esperto, estava livre, colocou no canto esquerdo do Ricardo para marcar o gol de empate do Verdão do Cariri. Agora Icasa 2, Souza também 2. E o torcedor que tava vaiando agora tá incentivando o time do Icasa. Agora eu vou te contar com todo respeito, esse time do Souza é um cai-cai. O time do Souza pratica o antifutebol, infelizmente. É falta pro time do Icasa. O Verdão na vontade, da raça, na determinação, faltando talento, mas vai com tudo o Icasa para tentar, quem sabe até, uma vitória. O Verdão chegou ao empate. Alterações no time do Souza, Aloysio. Otacílio Marcos está saindo. Vamos lá, Aloysio. Isso, com a camisa 9 sai o Otacílio Marcos. Vamos acompanhar por ali, Marco Valério, a subida 18.
Pronto, camisa 18. de número 18 é o Júlio André. Júlio André na equipe do Souza vai entrar nesse momento. E outro jogador do Souza caiu ali sem ver nem pra quê. É a coisa do antijogo, rapaz. E o árbitro da partida deixa. Quantos e quantos minutos da partida não foram jogados porque o Souza fica nesse cai-cai proposital? Isso é feio, Souza. Isso é antifutebol. Vamos lá, entrou o 14 também, Aloysio. Entrou o número 14, já você confirma a segunda alteração no time do Souza. Levantamento vai ser feito na grande área, placar de 2-2, aliás, 2-2. A bola tocada chegou espalmando o goleirão Ricardo, volta para o Icasa com Júnior Mandacaru. Domina o centroavante do Verdão, entrega a bola pelo meio para Leleu. Leleu volta a bola trabalhada agora no campo de defesa com Guidio, trabalha a bola o time do Icasa. Sinalzão do timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 44 minutos do segundo tempo, 44 da segunda etapa. De cabeça ali o camisa 14. Quem é o 14 do Souza? Já o Aloysio confirma pra gente aqui no Timaço da Vale. Leleu pega na bola. Torcedor chia, o torcedor vaia. Bola tocada pelo meio, trabalha a jogada outra vez o time do Icasa. Levantamento feito na entrada da grande área. Chegou brigando ali por ela. A bola vai sobrando pelo meio, fica trabalhada. Lançamento feito pela ponta direita. Trabalha a jogada, vem outra vez o time do Verdão. Cruzamento, bola por baixo na tentativa do Leandro Cearense. Afasta a defesa. A bola sai. Lateral em favor da equipe do Icasa pela direita. Prepara-se para a cobrança, movimenta. Lança a bola da grande área, tentativa, toca de cabeça, a bola vai sobrando, Ricardo acompanha, a bola sai, escanteio pro Verdão, Aloysio. Aqui Vale FM 99,9, serão acrescidos mais 6 minutos, torcedor de pé na Arena Romeirão. Oi. Aqui Timaço da Vale FM 99,9. Denis levantou para a boca do gol, bola pelo alto, tentativa de cabeça, tentou o time do Icasa, afasta a defesa. Marco, confirmando que o camisa 14 é o Éder na equipe do na equipe do Souza. 14, portanto, Éder. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 2-2 o placar do jogo. 47 minutos, vamos até 51, disse o árbitro da partida. Pelo menos ele vai descontar bastante tempo aí diante da retranca, né? E dessa situação do antifutebol praticado pelo time do Souza. Comercial ZM, o shopping da indústria da construção civil. Preços e condições especiais em produtos e jardinagem é na Comercial ZM. Movimenta a bola, o time do Souza vem para o ataque, tentou a jogada, bola lançada pelo meio, tentou ali Michael Rangel, brigou por ela, o árbitro já paralisa, marca falta perigosa a favor do time do Souza. É aquela coisa, né, Montier? Você acha que o Icasa deve tentar o terceiro gol ou tentar pelo menos proteger esse pontinho já conquistado? Olha, aquele gol do Souza foi algo assim meio inesperado, ele já estava se entregando na partida, encontrou aquele gol, tudo bem, ainda bem que o Icasa conseguiu empate. De Demontier Tenório, levantamento feito na boca do gol, Guidio corta de cabeça pelo time do Icasa, Souza tenta a marcação do seu terceiro gol, tá 2-2 o jogo, lançamento feito na canhota, Vinícius cruzou na grande área, olha o Souza chegando perigosamente, afasta a defesa do Icasa, bola com o Leandro, ele ganha bem pelo Verdão, fez o tiro, faz o passe, entrega, boa bola, desce o Icasa! Bola recuada pro Ricardo, vem Aloysio! É que quis fazer aí o Leleu, não deu pra entender nada, ele descia sozinho com perigo pela ponta direita e só recuou praticamente pro goleiro Ricardo da equipe do Souza, segue 2-2 no placar da Arena Romeirão. Eu vou te contar, um time que tem esse Leleu, viu? Pelo amor de Deus! Vai tá jogando e joga o jogo todo, né?
Joga o jogo todo, tira todo mundo e deixa o Leleu. É inacreditável isso. Alfa Vidros Vidraçaria, com você na fase mais sofisticada de sua obra. Conosco também, apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o Timaço da Vale. Sinalzão do Timaço marcando. 48 minutos do segundo tempo, 2-2, jogo eletrizante no final. Se falta categorias, falta um pouco mais de técnica, mas não falta animação do jogo não. Vem o Verdão outra vez, Marquinhos levanta a bola na entrada da grande área, chega cortando bem ali a zaga do time do Souza. A bola vai sobrando pelo meio, ficando dominada. Quem recebe agora é Daniel Costa, capitão do time, lança a bola para ninguém. A tentativa seria com Gleison, ficou tranquila então em favor do time do Bicasa, dominando então, lançamento feito pela direita, ali o passe é feito, vem para o ataque outra vez o time do Verdão, boa jogada na tentativa, ali tentou a jogada o atacante do Verdão, o jogo já está parado, marcação de impedimento do atacante do Bicasa, Luísio. Isso, era o Júnior Mandacaru quem descia lá pelo lado direito, pela equipe do Icasa, o zagueirão até acompanhou, mas não valia mais nada, segue 2-2 o placar da Arena Romeirão, informou Ipioca, se tem Pioca, tem história. Conosco também Ótica Veja Bem, no centro da cidade, ao lado da Praça Padre Cícero, porque na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. O Icasa vai perdendo os 100% de aproveitamento aqui na Arena Romeirão. 2-2 é o placar do jogo, 2-2 Icasa contra o time do Souza. Você acompanha na Vale FM, galera do YouTube, no canal oficial da Vale FM. Obrigado também pela audiência. Disputa de jogada pelo meio, vem a bola tocada para Marlon pelo time casiano, levantamento feito na canhota com Denis, recebe, tenta o drible, marcação é feita pelo Maicon, por baixo chegou o jogador do time paraibano, a bola acaba saindo, é lateral para o Bicasa. 50 minutos do segundo tempo, o árbitro prometeu até 51. 2-2 o placar do jogo, e Casa tenta, levantamento feito na grande área, corta bem a zaga do time do Souza, a bola vai ficando dominada aqui por baixo, chega cortando bem, Guidio pelo time casiano, a bola sai lateral para o time do Souza. É tudo isso que o time paraibano quer, né? Ganhar tempo para cobrar o lateral, para terminar a partida. 50 minutos 30 segundos, vai acabar aqui na Arena Romeirão. 2-2 é o placar do jogo, numa informação de produtos Pandebom Nosso também, produtos de limpeza Multilar. Lora levantada aqui pela direita, de cabeça ali o Maicon Rangel, faz o passe pelo time do Souza, Guidio complementa, deixa a bola trabalhada para Gabriel, vira o jogo, levanta a bola do comando na tentativa do Leandro Cearense, antecipação do Marcelo Duarte para cortar pelo time do Souza, puxa a bola pelo meio, a bola vem trabalhada, marcada a falta para o time do Souza, na linha divisória do gramado, quando termina o jogo. Trila o apito pela última vez o árbitro Samuel. Algumas vaias aqui na Arena Romeirão para o time do Icasa. 2 para o Icasa, 2 também para o time do Souza. O Icasa perde, portanto, os 100% de aproveitamento. E daqui a pouquinho, Luiz, você vai conversar com o pessoal do Icasa, não é isso? Isso, Marco. Inclusive, a gente já está acompanhando aqui a saída do Leleu. Vamos ver se o Leleu quer conversa primeiro, né? Foi bastante xingado pela torcida do Icasa. Leleu, como é que você recebe essas vaias aí? Quer falar sobre isso? Aí, portanto, Leleu não quis papo com a nossa reportagem. Ele até parou para dar a resposta. Quando ouviu a pergunta, não gostou, foi dar a pergunta, viu? Além de jogar ruim, é delicado, né? Empate com gosto de vitória? É um jogo difícil. Campeonato tem jogo difícil assim mesmo. Aí, técnico de Moraes. E um detalhe, viu, Aloysio? Muito criticado também o técnico do Icasa. Isso, 2-2 são placar justo na tua visão, Leandro? Não, tivemos muito mais chance. 2 gols de bola parada ali, falha nossa ali no primeiro pau. Eu tô no meio porque eu fico ali. Mas a gente sabe que Série D é difícil. E um time que vem jogando junto muito tempo, que é o Souza. Mas agora é buscar ponto fora de casa.
Valeu então, Leandro Cearense, camisa 9 da equipe do Verdão, saindo por aqui, Marco Valério, e a gente aguarda, né, a saída dos demais atletas da equipe casiana, ainda ali no centro do gramado, vão aplaudindo a torcida, agradecendo, né, pelo apoio que foi dado neste 2-2 aqui na Arena Romeirão. A gente tá aqui perto e a gente tem que aguardar, né, Marco, a saída dos jogadores, a gente tem que esperar eles virem até nós. Mas, Marquinhos, como é que foi pra você entrar nesse segundo tempo e já fazer toda a diferença? Boa noite. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, muito especial, né? Foi meu primeiro gol como profissional. A gente, na hora que eu entrei, a gente acabou tomando a virada, né? Mas a nossa equipe não desistiu, a gente não deixou cair o ritmo. Consegui fazer o gol, graças a Deus. A gente também teve chance de sair com a vitória aqui hoje, mas o importante é que a gente empatou. Lógico que a gente queria a vitória, né? Mas o ponto é sempre importante vai precisar no final do campeonato. Obrigado, Marquinhos, parabéns aí pelo gol. Olha, um detalhe aí que a gente não tinha conhecimento, né? Primeiro gol dele como profissional e logo aqui na Arena Romeirão com a camisa do Icasa. E aqui quem vem saindo, se aproximando do nosso microfone é o Jairinho, que foi o autor do primeiro gol da equipe casiana. Gol importante, hein, Jairinho? Boa noite. É importante, até mesmo pelo empate. Se não fosse ali o gol ali que eu tivesse feito o primeiro gol, a gente... Pergunta se ele cansou, Aloysio. Então, melhor do que perder, empate também foi válido. Então, graças a Deus aí a gente conseguiu fazer um ponto, um ponto. Agora a gente vai buscar os 3 pontos aí fora de casa aí pra continuar nessa boa campanha no campeonato. Jairinho, qual foi o motivo da substituição? Você pediu, cansou, o que aconteceu? Eu já tava meio cansado, realidade, eu vou ser sincero aqui. Mas a gente sempre quer continuar, né? Então até falei pra ele, professor, dá, mas aí foi a escolha dele, então vamos respeitar porque ele sabe o que faz. Obrigado, Jairinho. Parabéns pelo gol, tá? E, portanto, camisa 11 da equipe do Icasa, conversando com a nossa reportagem, destacando que ainda dava pra ficar um pouco mais, né? Mas o técnico Sidney Moraes entendeu de outra forma, viu, Marco? Concordo. Acho que foi o grande erro do técnico do Icasa tirar o melhor jogador do time e deixar, por exemplo, o Leléu, que além de não estar jogando nada, ainda faz raiva à torcida, né, Damonti? Você vê aqui um detalhe, sabe, Aloysio e Marco, que tinha 3 homens na marcação. Então, com essa marcação expressiva para cima do Jairinho, que estava carnavalizando, ele abria a possibilidade para um outro homem entrar ali sozinho, livre de marcação. Ele criava essa circunstância. Aí aliviou a zaga do time do Souza. Ao nosso lado aqui o goleiro da equipe do Icasa, César Tanaka, um jogo um pouco mais dramático do que aqueles outros disputados pelo Icasa aqui dentro da arena, né, Tanaka? Boa noite. Os outros jogos também